Bom dia a todos. Quero agradecer à mesa, que eu nunca vi tão repleta assim, e aos convidados que estão online para mais uma batalha. Sempre é uma batalha, mas é um aprendizado. E hoje eu estou me sentindo honrado aqui, que eu já profetizei na amigo do doutor Fernando Aquino, que está aqui do meu lado, que vai ser o nosso presidente da ANANT. Para quem não sabe o que é a ANANT, é a Associação Nacional de Médicos do Trabalho. Tá? Porque quando eu fui passar o convite para todos, daí quem não conhece o homem, falei, poxa, quem não conhecia era eu. Eu senti mal, péssimo, né? Eu não conhecia o homem. Mas agora tive o prazer de conhecer, uma simpatia, e pelo que eu tive de informações e recomendações, não tenho o que falar e acrescentar. Ele é o nosso mestre de trabalho, é o diretor lá da PG, diretor da América Latina, o cara manda e desmanda, né? E deu um acesso de loucura nele, que agora se candidatou pela chapa 2 da ANANT a ser o nosso presidente, para poder ajudar os nossos colegas de trabalho, ajudar na área de saúde ocupacional. O que é importante aqui é a gente buscar saídas alternativas. Em primeiro lugar, queremos agradecer o Cinco Vaga, nosso presidente, doutor Alves, que nos concedeu esse espaço para fazer televisão, para que a gente possa debater e discutir informações para poder levar para a CTPP, para a CNC, para a Federação do Comércio e para todos os colegas da área do comércio varejista. Nosso comitê começou lá atrás com 26 pessoas. Estamos na beira de 1.000 pessoas que já estão no nosso grupo. E o que é importante de vocês é entender o seguinte: muita gente está reclamando porque eu não mando a gravação das reuniões. Por que eu não mando? Porque vocês têm que entrar lá no site. Entra lá. Como é que é o nosso site lá? Depois você coloca no... Coloca para o pessoal acessar as reuniões, não só da anterior, não, a maioria das reuniões estão lá. É importante você ver, reciclar, buscar informações, que aqui é um aprendizado. E eu estou aprendendo todo dia alguma coisa importante. E qual o nosso desafio? Agregar valor ao negócio. É esse o nosso desafio. Porque ser obrigatório é uma coisa muito chata. E quando a gente faz a coisa por prazer, porque a gente gosta, a coisa flui. E aqui nessa mesa temos muitas pessoas importantes. Aliás, todos são importantes, né? Todos, sem exceção. Mas tem alguns que são destaque aqui, né? O doutor Fernando, lá no fundão, não sei por que foi sentado no fundão, mas está o professor Eduardo Macate, que não conhece nada de psicossocial de agronomia, né? Doutor Amenda, que já apareceu aqui na tela. Seja bem-vindo, doutor Almeida, lá de Pernambuco, não sei onde ele está, cada mês e dia ele está no estado do Brasil, está no sul, está no norte, está em Minas, vai. Pelo jeito está desafiando a gente, está de camiseta, ele está lá no, né? Aonde você está, doutor Almeida? Estou no Nordeste, estou em Olinda. Ai, seja bem-vindo. Passa um pouquinho desse calor para nós aqui, dá 9 graus aqui, não dá, não, né? A inveja, olha, sorri não, viu? Bom, que bacana. Nós já temos 50 pessoas participando, isso é muito bom. Nós vamos falar de 2 assuntos chatos aqui, né? Assuntos que poucas pessoas conhecem. Nós vamos falar sobre vigilância sanitária, o doutor vai dar uma visão, mostrar alguma coisa, e tem alguns colegas nossos que têm alguns questionamentos. Aliás, posso fazer a pergunta, ou aqui na mesa, ou faça no chat, mas interage com a gente. E se não houver tempo de responder, o doutor Fernando depois ele responde, a gente manda para você, mas é importante que vocês participem da mesa. E alguém aqui tiver que fazer pergunta durante, só levantar a mãozinha e fazer, né? É o da escola, né, professor? Né? Não é que no banheiro, não. Posso fazer pergunta? Isso é bom. Olha, todas as cadeiras cheias, que benção, aleluia, eu fico feliz, né? Fico feliz. Doutor Fernando, quem vai fazer a apresentação dele? Quem vai começar lá? Vai estar lá? Já está em ativo. Tá bom. Seja bem-vindo. É um prazer enorme você estar conosco. Eu me sinto assim feliz e orgulhoso, tá? Eu já profetizei na tua vida que você já é, pela fé que eu tenho, Papai do Céu, você já é o novo presidente da ANANT. Pelo fato que não tem um que não te conhece. A única pessoa que me conhece é a gente falando de todo mundo, mesmo não sendo médico ou médico, todos te conhecem e tem um carinho muito grande para você. E pelo interesse que você tem, pela preocupação que você tem, de querer facilitar, fazer e algo acontecer. A ANANT é uma associação que regulamenta algumas coisas para nós,
e ajuda a gente a não. Só que precisamos mais desse apoio. Para poder, a área do comércio varejista, ela sente-se um pouquinho, sabe? Não vou dizer que está desprotegida, não, mas ela sente um pouquinho assim, sabe? Carente para poder ajudar. Claro, os médicos têm algumas atribuições e não podemos reclamar. Tem a forma de sua responsabilidade civil, criminal e profissional. Então, algumas coisas aprende ele a fazer uma coisa. Então, alguém precisa nos respaldar, como anante, para poder direcionar, dar, ó, vamos lá, A, B, quais são as opções que eu tenho para poder fazer alguma coisa. Eu, como na área do comércio, cito isso. E é interessante, quando eu falo que é agregar valor no negócio, a nossa área interfere na admissão, na contratação, mas nós, da área, não queremos ser a pessoa que reprova a prova. Essa não são da área de estética, nem da área do médico. E eu vejo que muitos fazem isso. Manda 10, 50 para que o médico prova 1 ou 2. Não, está errado. Então, tem várias coisas para a gente melhorar. E é legal a gente estar melhorando isso e buscar melhoria. E eu penso o seguinte, a melhoria é contínua. Sim. Concorda? Então, a palavra é sua. Eu sei que você tem 2 temas para falar conosco, vigilância sanitária e psicossocial, e eu falo demais, tá? Eu tenho que dar espaço para você. Se não der tempo, como você já falou, traz ele de novo, né, professor Eduardo Macaco? Se não der para você, né? Você vai ter que voltar aqui de novo, porque senão eu estou peça rara, só viaja o Brasil inteiro, né? E não conhece nada, né, doutor? Muito bom. Fique à vontade. Então, lá. Boa. Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui, Aires e Paulo, que não está aqui, mas a gente está aqui, né? Agradecer o convite que vocês me deram aqui, essa oportunidade de trocar com vocês esses temas, né? Que são 2, né? E acho que já pode colocar na tela o primeiro aí, que a gente já veio falando aí, né? O primeiro tema, acho que é de muita importância para vocês, porque a gente vai falar sobre os manipuladores de alimentos aí, né? O famoso que exames pedir, o que fazer nesses casos, né? Só tá passando tudo. Volta o primeiro lá, volta o primeiro, vamos, já testou, já foi feito o teste, está funcionando. Então, pode passar para o próximo. Esse aqui é um pouquinho da minha história, né? Então, eu já estou bastante tempo na área da medicina do trabalho. Eu passei por diversos setores, né? Eu já fui médico dos bancos, né? Já trabalhei como gerente médico no Banco Safra, gerente médico no Santander, né? Já fui médico do sindicato da Febraban, né? Médico do sindicato patronal, né? Também já fui médico do sindicato dos trabalhadores de táxis, né? Os taxistas, né? Então, já participei dos 2 lados do sindicato, né? Do sindicato. Já tive uma empresa de consultoria, assim como o Ricardo tem também, né? Eu já tive uma empresa de consultoria, mas quando eu entrei na P&G, aí eu não conseguia mais tocar consultoria. Então, eu vendi a consultoria, né? Porque a P&G me tomou o tempo integral aí, né? Já passei por construção civil, já passei por restaurantes, né? Mercados também, já fui médico de supermercados também. Isso é bom. Então, Conhece a nossa. conheço. Atualmente, então, eu estou há 10 anos como médico na P&G. Eu comecei como médico de trabalho, depois virei gerente e atualmente estou como diretor para a América Latina. Então, eu não cuido só do Brasil, agora eu cuido do México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Chile, Peru, né? Todos Quantas vidas você cuida lá? Aqui na América Latina, nós estamos com perto de 12 mil vidas, né? Mas no Brasil são 4, né? 4 mil vidas. E eu também sou professor na USP, no curso de Medicina do Trabalho. Eu sou coordenador do módulo de Gestão de Saúde do Trabalhador, que é onde eu dei aula com o Ricardo aqui, né? Seu aluno? Também fui orientador do TCC dele. Não pode deixar de jeito, né? Ele é ótimo, puxando do saco, né? Também eu sou o coordenador do curso de Gestão de Saúde do Trabalho, Gestão de Saúde Corporativa do Einstein, né? Então, é um curso que não é só para médicos. Muita gente olha o termo saúde corporativa, acha que é um curso para médico, mas ele é um curso para todo mundo que quer entrar nessa parte de gestão de saúde corporativa, plano de saúde, qualidade de vida, saúde ocupacional, tudo interligando. Então, no curso nós temos advogados, nós temos muitos
psicólogos, temos muitos ergonomistas, né? Engenheiros também, então não é somente médico que está lá, né? Então vamos para o próximo, que já vamos entrar no tema aqui, né? E jogou tempo, tudo isso, jogou tempo para vocês. Aí agora tem esse desafio aí, né? Então, gente, por que foi criada essa legislação da vigilância sanitária, né? Basicamente, aqui são as diretrizes, né, que estão na lei federal, tipo as diretrizes do Robocop lá, né? Que você tem que obedecer à lei, etc, né? É a mesma coisa, né? Mas assim, qual que é o objetivo? O principal é defender a saúde do consumidor, né? Que o consumidor não pode ser contaminado pelo alimento que ele vai comer, entendeu? Então esse que é o principal foco da lei, né? Mas tem também a questão da saúde do trabalhador, porque se o trabalhador está doente, há um risco dele contaminar o alimento que ele vai manipular. E dentro dessa lei existe a definição do que é um manipulador de alimentos, que é aí que gera a confusão aí que acontece, porque tem empresa que considera todo mundo como manipulador, tem empresa que faz o que está na lei, né? Considera aquilo que está na lei, o que é manipulador. Então vamos para o próximo, que a gente fala um pouquinho, né? Primeiro o que é o manipulador? Na lei federal, está bem claro que o manipulador é aquela pessoa que vai lavar, vai descascar, vai cortar, vai ralar os alimentos, né? Ou seja, ele vai mexer na comida, né? Ele manipula os alimentos. Esse é a definição principal. Então, a menina da limpeza, que está aqui na foto, ela é uma manipuladora de alimentos? Ela lava? Ela corta comida? Ela não é, né? O garçom que está servindo a comida para o cliente, ele é manipulador de alimentos? Ele corta comida? Ele manipula a comida? Então, ele não é um manipulador de alimentos, ele é um garçom, né? Ele não é, né? A pessoa que está entregando os alimentos no restaurante ou na loja, etc., ele é manipulador de alimentos? Ele corta o alimento? Ele lava? Também não é. Então, ele também não é manipulador. Quem é manipulador de alimentos aí nessa foto? Aí, né? O cozinheiro é o manipulador de alimentos, né? No caso aqui de mercados, é o pessoal que está no açougue fazendo o corte da carne, né? É o pessoal que eventualmente faz a comida que esses restaurantes, quer dizer, os mercados vendem comida também, então quem faz a comida que vai ficar lá no balcão para as pessoas poderem comprar, esse vai cortar, vai manipular o alimento. Esse é o manipulador. Então, a pessoa da limpeza, a pessoa da expedição, a pessoa do almoxarifado, o entregador, o garçom, de caixa. o operador de caixa, né? Esses não são manipuladores de alimentos, então não são. Porém, obviamente, né, que sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas, né? Algumas legislações municipais incluíram algumas pessoas a mais, né, nessa lei. Então, a lei federal é a que manda no Brasil inteiro, né? Então, a lei federal só fala isso, o manipulador de alimento é quem corta, quem lava, não sei o quê. Mas algumas legislações municipais pegaram, além do manipulador de alimentos, incluíram algumas categorias. Então, vamos para o próximo slide para a gente dar uma olhadinha, né? Aí. Então, a lei federal é a RDC 216 de 2004. Você vê que é uma lei antiga, mas ela é uma lei muito boa, porque ela fala das boas práticas, né? Então, ela é bem genérica, né? E ela não fala sobre qual a periodicidade do exame, ele não fala que exames pedir, isso aí é a critério do médico. O médico coordenador do PCMSO, o médico que cuida da saúde do trabalhador, ele que define que exames vão ser feitos, em qual periodicidade, mas a lei não fala que exame que é e nem fala se tem que fazer semestral, se tem que fazer anual, essa lei é a federal. Então essa aí é a mãe de todas as leis, anda no Brasil inteiro, né? E seguindo a hierarquia, a gente tem que ver as leis estaduais, né? Aí nas leis estaduais, nós temos aí, aqui em São Paulo, a portaria CVS 5, né, que é de 2013, e ela fala de novo que o exame a ser feito no manipulador também é a escolha do médico. Se o médico não quiser pedir exame nenhum, não precisa pedir. O médico que define que exame que vai fazer. Se não quiser pedir nenhum, não precisa. Mas tem que fazer uma vez por ano o exame, entendeu? Então, o exame clínico, pelo menos uma vez por ano. A federal não fala, tá? A federal não fala qual a periodicidade do exame, nem que exames tem que pedir. É a critério do médico. Mas a estadual de São Paulo fala que o exame complementar, se o médico não quiser pedir, não precisa. Mas o clínico, pelo menos, tem que ser uma vez por ano. Então, examinar o trabalhador uma vez por ano, tá? E aí uma coisa que está só nessa portaria estadual, tem que estar no PCMSO e tem que estar no ASO. Essa é a única que fala que tem que estar no PCMSO e tem que estar no ASO.
o exame clínico. Se o médico do trabalho decidir que tem que fazer complementar, é critério dele, entendeu? Mas não é obrigação legal, tá? E depois a gente vai falar aqui ainda nessa conversa nossa, qual é a validade desses exames complementares, se serve para alguma coisa, se não serve para nada, né? Então isso aí a gente vai falar aqui, tá? Doutor Ricardo, que eu digo. A portaria municipal, agora vamos chegar nós falamos aqui da federal, que é Brasil inteiro, estado de São Paulo, agora vamos chegar no município de São Paulo, aqui, a cidade de São Paulo. A única portaria que fala de exames é essa da portaria do município de São Paulo, que é de 2011. Inclusive, acho que vale até uma revisão, né? Uma solicitação aqui do jurídico para revisar. Pô, essa lei tem 14 anos, né? Já não está na hora de rever, né? Porque em 2011 eles já tiraram um exame lá que até em 2011 até pediam VDRLs, né? Que era o exame de sífilis. Para que a gente pede exame de sífilis para manipulador? É uma doença sexual. Como é que vai pegar doença sexual por manipulação de alimentos? Como é que você pega uma doença sexual comendo alguma calma? Sem como. Sem imaginação, não, por favor, vamos da imaginação. Mas aí em 2011 eles tiraram o VDRL de lá, né? Mas mantiveram coprocultura e PPF, né? E uma coisa que eles colocaram a mais aí no protoparasitológico é a amostra das fezes lá para ver verme, né? Para ver verme. A coprocultura vê bactérias. O protoparasitológico vê verme, né? Então, esse que é a diferença dos dois exames. Pediu, é a única lei municipal aqui do estado de São Paulo que pede isso e ainda botou... No caso dessa portaria 2619, que eu trabalhei 15 anos na Secretaria de Saúde de Santander, eu era da saúde do trabalhador, né? Uhum. Esses exames, a prefeitura, o pessoal daí mesmo pedia todos esses exames da portaria 2619. É isso. Santander. Ainda continua pedindo. Em Santo André. Santo André não tem na lei, tá? Na lei de Santo André não tem. Então, isso foi a critério do médico, porque a lei do município de Santo André não fala nada disso. E aí, seguindo na portaria do Estado. Só que a portaria estadual também, o exame é critério médico, né? Então, o médico que define, e aí, de novo, reforçando, gente, a federal não tem periodicidade e não tem exame. É o médico que decide, né? Se o médico não quiser pedir exame nenhum, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? A lei estadual, também, o exame é critério médico, o médico que define. Se o médico não quiser pedir exame nenhum, tá tudo certo também. A única mudança na estadual de São Paulo é que tem que ser uma vez por ano. A municipal da cidade de São Paulo, aqui, onde a gente está, é semestral, então mudou, né? Aqui em São Paulo ele tem que ser a cada 6 meses. E além disso tem que fazer PPF e coprocultura. Mas, de novo, manipuladores de alimentos, tá? Só que essa do município é a que justamente incluiu uma categoria a mais, além do manipulador. Colocou também para o embalador, entendeu? O cara do delivery lá, entendeu, né? Então, aquela pessoa que vai embalar a comida também tem que fazer. Só que a periodicidade do embalador não é semestral, é uma vez por ano, é anual, entendeu? Então, essa é a única diferença. Essas coisas, eles adoram confundir, né? Adoram confundir. Então, então, por isso que essa lei acho que deveria ser revista aí. E até vou falar por que talvez a gente não deveria pedir exame nenhum, né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho para que servem esses exames aí, tá? E como que seria a forma mais efetiva de garantir que os alimentos não vão ser contaminados. Existe uma maneira de vocês garantirem sem precisar ficar pedindo exame complementar, tá? Então, é essa daí. Agora, vamos lá para o município do Rio de Janeiro, né? O município do Rio de Janeiro não fala de exame complementar e nem de periodicidade, é critério do médico também. Então, o que os restaurantes têm feito? Os restaurantes que nasceram em São Paulo, eles têm saído de São Paulo, né? Tem restaurante indo para Barueri, vocês conhecem, né? Vocês amam muito, né? Amam muito tudo isso. Ele saiu de São Paulo e está em Barueri, porque Barueri não tem lei para fazer isso. Então, o exame fica a critério médico, entendeu? E a periodicidade lá é anual. Você só faz o exame clínico, não precisa fazer os complementares, porque a lei não exige. E o médico dessa empresa é que decide se vai fazer ou não vai fazer, entendeu, né? Outra empresa aí, uma empresa árabe que eu atendia, saíram aqui da Oscar Freire e foram para Jandira, porque não tem lá o pedido de exame em Jandira também.
Outras empresas saíram de São Paulo e foram para o Rio de Janeiro, porque também não tem exame lá. Entendeu? Então, para tirar essa burocracia do exame obrigatório por lei, eles estão saindo de São Paulo e indo para outras localidades, né? Para tirar essa exigência legal de fazer. Aí, somente os restaurantes que estão dentro da cidade de São Paulo, essa do amo muito tudo isso, somente quem está na cidade, no município de São Paulo, faz semestral, né? Mas quem está nas outras cidades não faz o exame complementar, só faz o exame clínico anual, entendeu? Porque não há uma obrigação legal para isso. E o médico, ele vai fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, que é a melhor forma para você detectar se a pessoa está contaminada ou não. Porque hoje em dia, existem maneiras de vocês descobrirem se a pessoa está doente. É só examinar, né? Não precisa do complementar, entendeu, né? Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Agora, a lei mais bizarra que existe em municípios é a de Navegantes, Santa Catarina. Essa aqui é a mais bizarra. Então, assim, ó, federal não pede nada, não pede exame, não pede periodicidade, é critério do médico. Estado de Santa Catarina também não tem nenhuma lei que fala de periodicidade ou de exame, também é critério do médico. Só que quem está no município de Navegantes tem que fazer hemograma, VDRL, o exame de fezes, né, que é para ver verme, né? Urina 1, ou rotina de urina, né? E tem que fazer uma vez por ano. E tem que ter ainda, além do ASO, tem que ter uma carteirinha separada com esses exames aí. Então, ele está em Navegantes, entendeu? Então, por isso você deve estar vendo que muita empresa não está em Navegantes, entendeu? Deve ter fugido dessas empresas que têm manipuladores de alimentos, eles fogem de Navegantes, porque Navegantes é um lugar que pede exame demais. Estado de Roraima, né? Aí vamos falar, federal não pede exame, é critério médico, não tem periodicidade, critério médico. Mas o estado de Roraima, ele fala, olha, não tem, o exame médico é o médico que define. Não vou falar que exame o médico tem, mas tem que fazer semestral, no estado de Roraima. Então, o exame clínico tem que fazer a cada 6 meses, né? E o estado do Paraná também, a federal não pede nada, não pede periodicidade, então é critério do médico, mas no estado do Paraná também o exame complementar é a critério do médico, se o médico não quiser pedir, está tudo certo, mas tem que fazer uma vez por ano também. É parecido com o do estado de São Paulo, né? Então, essas são as resoluções que eu encontrei nos mapeamentos que eu fiz no Brasil inteiro, que são as mais complexas. Os estados que não têm lei específica, segue a federal, né? Os municípios que não têm lei estadual e nem lei municipal específica, segue a federal. Então, seguindo a federal, é o seguinte: não, o exame é o médico que decide e a periodicidade é o médico que decide, tá? Alguém tem alguma dúvida? Acho que esse slide aqui que talvez seja mais polêmico aqui com questão de lei, né? Tem um comentário aí que alguém botou no chat. Deixa eu ver. Tem o Fernando, publicado de 24, que da Secretaria do Estado da Federação e Controle de Doenças e Segurança, artigo 9, pode comentar. Bom, Esse comunicado, ele não é lei, tá, gente? Né? Ele é comunicado. Né? Ele só está reforçando o que está na lei, entendeu? Né? Não tem nenhuma diferença, tá, gente? Então, o que vale aqui é a lei, tá? A RDC é federal, a lei, a portaria CVS, que é do Estado de São Paulo, e a portaria 2619, que é do município de São Paulo. Essa é a hierarquia que vocês vão ter que seguir. Então, digamos que você tem um mercado com açougue, né? Esse mercado com açougue está em Ribeirão Preto. Né? Esse mercado com açougue está em Ribeirão Preto. O que o médico do trabalho é obrigado a fazer? Só para ver se vocês entenderam. O que ele é obrigado a fazer? O exame clínico anual, porque a lei estadual fala, né, que tem que ser anual. Ribeirão Preto não tem legislação nenhuma, então é só o exame clínico anual obrigatório por lei. Se o médico de Ribeirão Preto quiser colocar pro cara do açougue lá que está cortando as carnes algum exame complementar, ele pode, mas não é obrigado, tá? Não é obrigado. Obrigado mesmo é fazer o exame uma vez por ano, né? Isso que é obrigatório. O exame complementar não é obrigatório. Tá? Agora vamos ver aqui um mercadinho que tem um açougue, mas está aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Que exames que ele é obrigado, o médico do trabalho é obrigado a pedir? Complementares. Isso. Ele vai ter que fazer, o cara do açougue que está cortando a carne, ele tem que fazer clínico anual e o complementar
que é a coprocultura e o de verme, lá, o PPF, a cada 6 meses, né? Vamos pegar um mercado aqui da cidade de São Paulo, operador de caixa. Já que você quer falar do operador de caixa. Operador de caixa, daqui na cidade de São Paulo. Que exame o médico é obrigado a pedir para ele? Só clínica anual, gente. Não tem nada de PPF, não tem nada de coprocultura, entendeu? A lei não obriga. E é o critério médico, entendeu? Né? O Ricardo, você concorda? Foi do manipulador indireto de alimento. 619. Só se ele embala o alimento. Mas se é aquele caixa. Certo. No transporte, Porque se isso fosse verdade, Ricardo, só comentar aqui. Os restaurantes teriam que fazer com quase todo mundo. Porque o garçom pode pegar lá, às vezes, né, ele pode pegar o prato do cliente e botar numa embalagem, mas para o agente da fiscalização, isso aí ele não é um embalador, não é a função dele ser embalador, né? O embalador é o cara do delivery lá. Ele vai pegar os pratos prontos e vai colocar na embalagem lá e entrega para levar para o motoboy aí para entregar. Agora, o garçom que pegou a comida lá, é que, na verdade, não deveria ser o garçom que deveria fazer isso. O restaurante talvez deveria falar, leva o prato para a cozinha, o pessoal da cozinha pega e coloca numa embalagem e devolve para o cliente, entendeu? Mas a gente sabe que alguns restaurantes de São Paulo, chega lá o cara com a embalagem, já mete o prato dentro da embalagem e tapa a marmitex. Nesse caso, se o garçom está fazendo isso, ele passaria a ser um embalador, né? Daí ele teria que fazer, mas o certo é o restaurante não pode ter contato direto. não poder. O garçom não deveria fazer esse papel de embalar o alimento. Ele tem que pegar. Se o cara quer, olha, sobrou, quero levar para viagem, entendeu, né? Ele pega o prato, leva para a cozinha, o pessoal da cozinha embala, entendeu, né? Esse seria o modo correto. Nos mercados, a mesma coisa, né? Ah, eu pedi, sei lá, cheguei no caixa lá com o alimento, eu quero que embale. Ah, então você leva de volta lá pro o setor lá que fez a comida e pede para embalar lá, entendeu, né? Não vai trazer para o caixa embalar. Porque se o caixa está embalando, ele vira um embalador mesmo, entendeu? Mas não deveria ser o caso, entendeu, né? Processo de supermercado, se a gente pensar, quem manipula o alimento tem repositores, devolução, etiquetadores, Exato. Porque quase todo o processo. toda a cadeia teria que fazer, né? Porque, ó, a lei, ó, volta para o primeiro slide, né? Anterior desse. Anterior desse aí. Aí, olha só, aqui tem 2 caras que estão entregando. E eles, pela lei, não são manipuladores de alimento. Eles pegaram lá no Ceasa o produto matéria-prima e levou para o restaurante, levou para o mercado, e eles não são considerados, entendeu, né? Como embaladores e nem como manipuladores de alimento. Eles são transportadores. Eles pegaram lá e estão levando, e eles não precisam, pelo menos nos restaurantes, nenhum deles fazem, tá? Eu não sei aqui nos mercados, mas eu entendo que o conceito é o mesmo dos restaurantes. Por que nos restaurantes eles não fazem e aqui fariam? São movimentadores. Eles estão pegando a matéria-prima lá e vai levar para o restaurante. Porque o manipulador de alimento, ele vai pegar esse alimento, ele vai lavar, vai descascar, então ele vai higienizar essa comida, entendeu, né? Ele sim é o manipulador, né? Ele vai pegar aquele cara do Ceasa que trouxe a matéria-prima para o restaurante, o manipulador vai pegar esse alimento, ele vai lavar, ele vai descascar. Ele sim vai ser o higienizador da comida, né? Ainda tem diferenciação, se a gente for pensar, os alimentos prontos para consumo e os alimentos que serão preparados. A gente ainda tem essa diferença de alimentos congelados ou cozidos, né? Então a gente tem alguns setores que manipulam alimentos prontos para consumo, como padaria, frios, a gente pensa em peixaria, em açougue, esses alimentos ainda são complicados. Sim, exatamente. Mas volta aí para o próximo slide de novo. Como eu falei para vocês, aqui há uma oportunidade de ser mais clara nessa lei, né? Porque essa lei é de 2011, já tem 14 anos. Então, talvez cabe aí uma revisão, né, dessa legislação. Assim como em 2011 foi retirado o VDRL, talvez agora em 2025 eles falem, olha, realmente não faz sentido pedir esses exames agora, né? Por que não faz sentido? Vamos para o próximo slide agora. Antes, tem alguns supermercados que até no depósito deles, depósito de FNV, o pessoal está pedindo. E tem alguns médicos que estão também cobrando Por isso. exemplo, os restaurantes têm almoxarifado. E o almoxarife não faz esses exames no restaurante. Por que aqui faz? Né? Agora, eu também vejo
algumas interpretações de alguns colegas nossos, que considera o FLV, o depósito de FLV, não a área de frutas e legumes que vivendo, mas o armazenamento ele considera que é manipuladores. Aí eu vejo também que não é só a lei, onde eu falo que a ANAN teria que fazer alguma coisa, tem que informar ou explicar o que é manipulador, o que está diretamente ligado a isso ou não. E aí eu vejo algumas interpretações do pessoal pedindo para fazer os exames nos CDs, nos centros de distribuições. Mas ele não tem contato com o pedindo. O pessoal da higiene de alimentos tem que orientar. Assim, eu acho que tem a parte da fiscalização ser melhor orientada, tem a parte dos mercados e dos restaurantes até evitar com que a pessoa manipule os alimentos de fato, né? Botar assim, olha, vamos definir melhor quem é manipulador de alimento, quem não é. Então, esse aqui não deveria mexer no alimento. Tem a parte das associações também de revisar a lei, né? Porque a lei é muito antiga, né? Mas se ele embala. O município de São Paulo ele teria que fazer se embala, mas só no município de São Paulo. Em outras regiões do país não precisa, não é obrigatório fazer. Só no município de São Paulo que é. Então, digamos assim, chegou lá aquela maçã turma da Mônica lá, né? Então, aí aquela lá, alguém embalou, né? Ou se foi uma máquina não precisa fazer, né? Mas se foi alguém que pegou as maçãs e colocou dentro do saco, esse daí é o embalador, entendeu? Não está embalando, entendeu? Porque o que acontece, de novo, para que foi criada essa legislação? Por causa de contaminação do consumidor, né? A pessoa não vai comer na hora, né? Não vai pegar no restaurante a fruta e vai comer na hora. Certo? Ele levar para casa e higienizar na casa dele, né? Eu espero que vocês não estejam comendo lá. Eu espero que vocês não estejam comendo no próprio mercado lá, em natura. Entendeu? Você vai pagar o produto que você comprou, vai chegar na casa, você vai lavar, né? Você faz isso, né? Eu espero que todo cidadão faça isso, né? Não vai chegar lá no mercado, vai pegar a fruta e vai comer na hora, assim, né? Entendeu, né? Então, porque senão, lá na feira, gente, na feira livre, urbana, entendeu? Você não vai comer na hora, você tem que levar para sua casa e higienizar aquilo lá, porque lá está exposto ao ar livre, lá tem poluição urbana, entendeu, né? Você não vai pegar a comida lá, entendeu? E comer na hora, entendeu? Agora, o pasteleiro, ele é manipulador de alimentos, entendeu, né? O cara que faz pastel, ele está lá manipulando a massa, fritando, mas o feirante, ele está vendendo a matéria-prima. Ó, é para você levar para sua casa, né? Eu até acho uma porquice ele ficar cortando na hora e pedir para as pessoas experimentar, porque aí ele virou manipulador, entendeu, né? Aí ele virou manipulador, entendeu, né? Eu pergunto na feira que é solicitado esse exame? Não é porque eles não são nem registrados, né? Nem são registrados. Só para nós, está revelado aí. Mas olha só, por que talvez não deveria ser pedido nenhum exame? A gente vai chegar nesse ponto. Vamos falar para que servem esses exames aí, tá bom? Olha assim, essa aqui é a legislação de navegantes. Você vê lá, tá em vermelho aqui, os exames que eles estão pedindo, né? E é, assim, não tem muito sentido. Para quem pede VDRL, entendeu, né? Para quem pede exame de urina? Né? Então, exame de urina, eu não vejo muito sentido. Não sei se você vê, Ricardo. VDRL eu também acho bizarro. É isso. Eu acho que é uma coisa meio bizarra. Então, mas é o único município que a lei exige que faça esses exames aí. Entendeu? E porque é horrível. E aí, se você vê aí, não tem nenhum médico assinando, né? Tá ganhando nisso aí, entendeu? Né? Não sei se alguém tá ganhando nisso aí, né? Fica a pergunta para quem é de navegantes. Fica a pergunta para quem é de navegantes. Não sei, tá? Mas aí, quem for médico em navegantes, talvez tenha que questionar. Ou então, mesmo membros aqui do sindicato que está em navegantes, perguntar, gente, essa lei é de 2012. Na hora de revisar essa lei, tem 13 anos essa lei, né? Por que a gente vai de VDRL? Não tem justificativa na lei, né? Não tem por que tem que fazer esse exame. Não tem, só está escrito, tem que fazer, né? E pronto. Então, vale o questionamento. Aí vale o questionamento técnico. Por que e para quê? Né? Então, essa que é a questão, né? O que é? Fiscais? Sim.
Realizam o PPF por cultura anual dos tá certo, é isso que está na lei, tá, gente? Está na lei. Na lei 2009 fala que o manipulador de alimento tem que fazer uma vez por ano, PPF com a cultura. Embalador, tá? Manipulador é semestral, né? Então, quem manipula na lei municipal é a cada 6 meses. Quem embala é uma vez por ano, tá? É estranho, deveria se questionar por que tem diferença do embalador para quem manipula. Né? Se vai fazer, que não deveria ser todo mundo ou anual ou todo mundo semestral? Por que é diferente quem manipula o alimento e quem vai embalar o alimento? Aí fica a pergunta que pode ser revista aí, talvez no futuro, né? Vamos para o próximo, gente. Esse aqui eu só queria mostrar a bizarrice dessa lei. Bom, qual é a melhor prática para garantir segurança para o consumidor? Ensinar as pessoas a lavar a mão. Essa é a conduta mais prática e com mais efetividade que tem na lei, assim, que está no Manual de Boas Práticas, mas também está na ciência, né? Nos artigos de evidência científica, a melhor prevenção para garantir que o consumidor não vai ser contaminado é que a pessoa que manipula o alimento e a pessoa que vai fazer embalagem ou vai fazer entrega dos alimentos para as pessoas aprenda a lavar as mãos, não é isso. A gente tem um estudo aqui no Brasil que mostra que, infelizmente, né, 56% dos brasileiros saem do banheiro e não lavam a mão. Entendeu? E aí imagina isso, né? A pessoa sai do banheiro e não lava a mão, logicamente tem um potencial de contaminar qualquer coisa que ele encostar. Na pandemia, a gente não ensinou as pessoas a lavar a mão, só que depois que acabou a pandemia, voltou a porquice de novo. Todo mundo se até do álcool gel, né? Ninguém mais lembra do álcool em gel, ninguém mais lembra de lavar a mão. Mas nos restaurantes, nos mercados onde existe manipulador de alimento, a maneira mais eficaz de prevenção aos vermes, os parasitas, as bactérias, é ensinar as pessoas a lavar as mãos. E esse negócio de como lavar as mãos, o desenho, passo a passo, como que você lava as mãos, tem que estar em todo lugar, do lado da cozinha, do lado da torneira, para a pessoa sempre olhar e lembrar, preciso lavar minha mão, né? Não esquecer. Da saída do banheiro, né? Todo lugar tem que ter. Nos restaurantes eles já fazem isso, não sei nos mercados, mas seria uma boa prática colocar um passo a passo de como lavar as mãos, né? Doutor, posso fazer um relato interessante? Lá eu trabalho numa rede que a gente tem quase 2.000 vidas, e anterior à pandemia a gente tinha alguns casos isolados que a gente estudava. A partir da pandemia, e mesmo agora no pós-pandemia, nós zeramos. Então, assim, a gente faz semestralmente os mas a gente não tem mais nenhum caso. Exato. Você sabe que quando você faz uma medida educativa, a taxa de surgimento dos vermes, das bactérias, vai cair, porque a boa prática da lavagem das mãos impede a produção dos próprios colegas de trabalho. Imagina a pessoa sair do banheiro, não lavou a mão e cumprimenta o colega do lado e ele já contaminou outro colega também. Né? Então, lavar as mãos é muito prático, né? Pessoal, e aí em Santo André, o pessoal da área médica, quando ia na DP para incluir outras atividades, eles vinham para a empresa apresentar no processo manual de boas práticas. Isso. Todo lugar que tem manipulação de alimentos tem que ter um manual de boas práticas, né? E dentro do manual tem que estar contido a prova que vocês estão ensinando os seus trabalhadores a lavar as mãos, né? Então, É uma ficha inteira, não. é uma ficha inteira que ensina quadrinho, que nem quadrinho de gibi, assim, sabe? Onde você começa, embaixo da unha, entre os dedos, e não na palma da mão, né? Então, todos os lugares. Aonde você vai lavar. Vamos passar para o próximo. Olha lá, é esse quadro aqui, ó. Usou o banheiro, né? Contaminou, tá vendo? Então tem que lavar as mãos, né? E aqui, as pesquisas estão mostrando que metade das pessoas saem do banheiro e esquece de lavar a mão. Na verdade, a pesquisa é 56% das pessoas que saem do banheiro não lavam a mão, né? Então a gente tem que ensinar, e olha, até uma coisa incrível, né? A gente tem que ensinar trabalhador, mas a gente tem que ensinar isso desde as escolas, né? Porque a criança tem que começar já com essa cultura nas casas, né? Para levar isso para a vida, né? Como talvez não foi incentivado nem na infância, ele leva para o trabalho e esquece, né? Porque ele não tem essa cultura de lavar a mão, né? E é a melhor maneira preventiva de evitar vermes e bactérias é só lavando a mão.
Tanto que no Covid também foi a mesma coisa, gente. Álcool em gel, lava a mão, entendeu, né? Evita o contato, né? Porque o vírus está espalhando aí. Entendeu? Então, essa é a melhor prática. Doutor, uma perguntinha. O álcool gel, qualquer um deles é eficiente para eliminar a bactéria? Tem que ser o álcool 70%, né? Inclusive, no Manual de Boas Práticas, ele fala, olha, não é só sabonete que vocês fornecem para o trabalhador que manipula. Tem que ter o álcool sanitizante também. Tem que ter 70% de porcentagem para garantir higiene, né? Os outros são muito diluídos e aí não são tão higiênicos assim. O melhor é o 70%, tá? Então vamos para o próximo. Aí aqui é o passo a passo, que isso aqui eu estou pegando de um restaurante que a gente atendia. Então a própria nutricionista, ela deixava isso, não só o desenho, mas também o passo a passo escrito, né? Para as pessoas lerem, né? Olha, usa água corrente, esfrega a palma, esfrega o dorso, 15 segundos com sabonete embaixo da unha, né? Depois passa a mão na água corrente, seca com papel toalha e termina com álcool em gel. Ou termina com sanitizante, entendeu, né? Então, esse é o passo a passo de fazer, né? Vamos ver quais as áreas mais contaminantes que nós temos aí. Vamos para o próximo. Né? De novo, isso aqui é só para insistir. Então, ó, primeiro lava a mão, passa o sabonete, lava de novo, enxuga e termina com o antisséptico, né? Que é o álcool 70%. Então, essa é a sequência que a gente tem que usar para qualquer manipulador de alimentos, né? Próximo. E são as áreas mais contaminadas. As pessoas esquecem de lavar o polegar, né? Então, tem que lavar o polegar, tem que lavar entre os dedos, né? Tem que lavar embaixo da unha, né? São as áreas que contaminam mais, tá vendo? Então, onde a pessoa lembra de lavar é a palma da mão, né? Ela mete o sabonete lá, lava lá, entendeu? E aí às vezes até esfrega aqui atrás. E acha que isso aqui é lavar a mão, entendeu, né? Mas quem manipula alimentos tem que lavar o polegar, né? O primeiro dedo, tem que lavar entre os dedos e tem que lavar embaixo da unha também, que são as regiões onde tem concentração de vermes, bactérias, agentes que podem contaminar o alimento, tá? De novo, reforçando, essa é a prática mais preventiva. Mais preventiva do que ficar pedindo exame, tá? Mais preventiva do que isso. E não custa nada. Não custa nada, custa zero, né? Aí, aqui, outra coisa que vocês têm que estimular, que os restaurantes fazem, mas vocês têm que estimular. Gerentes, donos de loja, quem manipula alimento, se você aparecer resfriado, se aparecer com algum machucado, avisa o departamento de saúde, mesmo que seja consultoria. Entendeu? Avisa para a gente que a gente vai chamar a nossa consultoria. Olha, hoje apareceu um machucado na minha unha aqui. Avisa. Avisa o gestor tem que chamar o Ricardo lá na clínica dele para o Ricardo ver se esse é um caso que precisa ser investigado, se é um caso que precisa sair da manipulação de alimentos. Essa comunicação entre o cliente e as clínicas, ou entre o trabalhador e o médico da empresa, é que está falhando. Porque muita gente aparece resfriado e vai trabalhar, né? Só que o resfriado, espingar, é anti-higiênico. E aí, isso aí tem que ser notificado, porque, teoricamente, nesse momento que a pessoa está gripada, ele não deveria estar manipulando alimento. Porque imagina, você está lá fazendo a comida e vai pingar a secreção nasal na comida. É anti-higiênico, entendeu? Não pode. Né? Tive a respeito antes da admissão do trabalhador para a empresa, passar todas as informações. Isso. Tem que fazer. No exame ocupacional, fazer um questionário para ver se a pessoa está com algum sintoma. Que eu vou mostrar aqui um roteiro, né? Que depois vocês podem mandar para os seus associados aí, né? Do que vocês podem pedir para os médicos perguntarem, né? Na consulta médica. E aí, ela teria que ficar fora da manipulação enquanto estão com os sintomas. Tratou os sintomas, ele volta para a manipulação. Ele não está inapto, tá? Não é critério de inaptidão, é só critério de manipulação de alimentos. Não é adequado. Pessoas que estão com machucado, com a mão sangrando, né? Com o resfriado, pingando, tá tossindo, né? Porque vai tossir em cima da comida. Higiênicos também, né? Então, nada disso. Se a pessoa apareceu esses sintomas, deveriam comunicar para a gestão, para o gerente, para o dono da empresa, para ele, então, entrar em contato com o médico que está fazendo lá com a consultoria
ou mesmo se a empresa já tem medicina do trabalho, manda para o ambulatório, para que lá eles verifiquem se é um caso que precisa afastar da manipulação. Não é atestar, não é afastar do trabalho, é só tirar da manipulação enquanto ele estiver em tratamento. Depois que ele resolver o problema, ele volta para a manipulação de alimentos. Então, o que a gente fazia muito em restaurantes? A pessoa que aparece com esses sintomas, a gente coloca ele para fazer almoxarifado, né, controle de estoque, para fazer limpeza do salão, né? Então ele vai para outras tarefas que não a manipulação em si dos alimentos, né? Que aí não teria nenhum problema, tá? Para que seriam essas condições? Se a pessoa está tossindo, se está suando, se está com secreção nasal, se está com o olho vermelho, né? Se está vomitando, isso tudo é visível, né? Dá para ver isso, né? Se ele está com a pele amarela, se ele está com alguma infecção saindo pus de alguma parte do corpo, né? Ou se está saindo sangue, né? Isso aí dá para ver, né? Próximo. Então, acho que aqui nós temos... então, o que a gente precisa pedir para a área médica? Então, para que... E aí, isso... Examinar, gente, examinar, fazer uma boa anamnese, custa caro, tá? Então, não dá para fazer isso numa consulta de 2 minutos, tá? Então, já que vocês vão querer qualidade da consulta, saibam que qualidade de consulta tem preço, né? Então, o que eu vejo muito é que os empregadores, no geral, eles querem pagar o mais barato. Só que aí, quando você paga o mais barato, você só recebe o ASO, né? O ASO lá de apto e inapto. E aí o médico tem que atender tão rápido, porque ele tem uma montanha de pessoas para atender, que aí o valor da consulta fica irrisório, e aí a qualidade que ele vai fornecer é baixa, né? Agora, vocês vão pedir para o médico parar para fazer uma boa anamnese, parar para fazer um bom exame, isso vai ter um custo. Mas esse custo é melhor para a reputação da empresa, porque é melhor você ter um trabalhador saudável do que você ter um trabalhador doente, e aí o consumidor olhar, credo, olha lá, ele tá com o nariz fungando aqui e tá no açougue mexendo na carne, entendeu? Eu vou comprar essa carne aí, entendeu? Ou a pessoa tá tossindo em cima da lasanha que tá aqui no balcão, né? Não dá, entendeu, gente? Então, isso tem preço, né? Então, por conta disso que não pode só pedir para o médico e achar que a consulta vai ficar... Porque vocês vão ter economia dos exames complementares, mas esse custo aumentado da consulta clínica, ele vai superar em muito essa questão do exame complementar que deixou de ser feito, entendeu, né? Então, é uma troca. Vocês não vão ter o exame complementar, mas vai ter mais qualidade na consulta, mais qualidade na entrega, melhor suporte da sua consultoria, porque aí, como eu falei para vocês, qualquer coisa que o trabalhador tenha, aciona a consultoria, aciona o médico da empresa. Está resfriado? Aciona o médico da empresa. Está com a mão sangrando? Aciona o médico da empresa. Está com machucado na unha? Aciona o médico da empresa. Entendeu, né? Então, isso aí vai ter um custo um pouquinho maior na consulta, porém, o retorno que vocês vão ter na qualidade da assistência vai ser muito maior, tá? Então, aí, o que o médico da empresa de vocês tem que fazer? Anamnese, né? Principalmente para avaliar as doenças transmissíveis, o exame físico, e aí envolve respiração. Não é somente botar o esteto no pulmão e respirar fundo, não, é de fato escutar. Tem algum sinal de doença respiratória, né? Exame gastrointestinal, é sentar na maca, deitar na maca e fazer o exame do abdômen, né? Ver se está com algum sinal de infecção, alguma questão que pode estar. E então tem que pedir, abre as mãos, né? Vira, que nem exame de academia mesmo, de piscina, né? Tem que fazer o exame para ver. Ah, olha só, estou vendo aqui uma ferida na sua unha, pode ser micose, né? Isso aqui pode contaminar o alimento. Então, a gente vai ter que afastar você temporariamente da manipulação, né? Você vai continuar apto para o trabalho, mas fora da manipulação até que você resolva esse problema da unha aqui, né? E aí pode encaminhar para um dermato, direcionar para um dermato de confiança que vai para tratar. Exames complementares só se está na lei que é obrigatório. Se não está obrigatório, eu não pediria, tá? Porque isso aí mais confunde do que ajuda. Vocês vão ver que muitos exames aparecem e acabam confundindo o médico, o fiscal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Vamos para o próximo, né? Aqui tem um roteiro de anamnese, né? Que vocês podem pedir para os seus médicos fazerem aí, né? Que o médico vai perguntar, né, se tem alguma doença infecciosa, e ele vai avaliar, né, se está com algum resfriado, conjuntivite, tosse, doença na pele, algum problema no fígado, diarreia, né, que também é outro sinal de parasitose, verminose, né? Então, isso tudo aí não precisa de exame complementar. Se fizer um exame, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito,
você já descobre se a pessoa está com verme ou não antes de você receber o resultado do exame. Por isso que o exame passa a ser desnecessário, porque a própria consulta já resolveria isso, tá? Tinha alguma estatística? Porque nós temos estatísticas de trabalho, morte de trabalho, vários estudos. Vou mostrar no último slide o estudo da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre isso, tá bom? Então vamos lá para o próximo. Aqui, ó, só para vocês saberem, esses são os vermes que causam alguma doença e que, teoricamente, a pessoa teria que ser afastada da manipulação de alimentos. Então, para São Paulo, se o funcionário fez lá, o trabalhador fez o exame PPF e apareceu algum desses aí, ele fica afastado da manipulação de alimentos até tratar essa doença e ele volta depois. Não está inapto, gente, não está inapto. Ele continua apto para o trabalho. Então, ele continua trabalhando no supermercado, continua trabalhando no restaurante, só que ele não pode cortar carne, ele não pode fazer a comida, ele vai para outra tarefa lá, sei lá, vai arrumar o balcão, vai, sei lá, ajudar no caixa, né? Alguma coisa que não seja manipulação de alimentos, até que resolva essa doença. Mas todas elas, o tratamento é simples, não tem nada de complexo, tá bom? Aí você acha importante o protocolo? Então, vamos falar um pouquinho disso. Vamos lá. Vamos falar. Aqui em São Paulo, enquanto a lei está, tem que falar dos vermes que causam, porque em São Paulo é obrigatório, tá? Vamos lá para o próximo aqui. Mas não é todo verme que é parasitológico, que causa doença. Esses aqui, se aparecer, e é muito comum, 90% dos vermes que aparecem são esses aqui, entendeu? Esses não precisam de tratamento, né? Fazem parte da flora intestinal. Eu vejo muito exame Endolimax nana lá, e aí chega lá o médico e fala, olha, eu vou afastar você porque você está com Endolimax nana. Primeiro que Endolimax nana é parte da flora intestinal. Segundo que ele não causa nenhuma doença, né? Não é porque ele está com Endolimax, vai passar para alguém. Não vai passar para ninguém isso aí, né? E o terceiro é que isso aí confunde até os fiscais também, né? O fiscal olha isso aí e olha, olha só, você comeu bola aqui, ó, apareceu um bichinho aqui, você não fez nada com ele. Então, muitas vezes a gente tem que escrever anexado ao exame e esse verme não faz nada, ele faz parte da flora intestinal e anexa no exame para o fiscal que aparece na loja e fala assim, agora eu tô vendo por que você não afastou ele, porque esse verme faz parte da flora intestinal, ele é normal, entendeu? Ele não precisa fazer nada, tá? Então, esses vermes aqui, vida que segue, não precisa passar, não precisa fazer nada, tá? Nem está inapto, muito menos, tá? Próximo. E aqui são da coprocultura, né? Esses dois slides inteiros que eu falei é do PPF, né? De vermes. Coprocultura são... Gente, eu vou deixar essa apresentação para vocês aí, tá? Então, fiquem à vontade com ela. Mas esse aqui são as bactérias que causam alguma diarreia. Mas aí vem a pergunta do Carlos. Você acha que precisa fazer? Não, porque aparece, né? Você olha a pessoa, você sabe que ele tá com diarreia, tá suando, entendeu? Precisa do resultado do exame para saber que ele tá com uma bactéria. Se ele tá com diarreia, né, que é o sinal que essas bactérias causam diarreia. Então, a pessoa doente, ele mesmo não vai fazer o exame. Pessoas doentes, eles sabem, eu tô doente, não vou fazer. E até o estudo da OMS falou o seguinte, pessoas doentes querem ser sacanas com a empresa, o que eles fazem? Ele fala, Caires, eu tô com diarreia. Se eu mandar meu exame pro laboratório, vai dar bicho. Faz para mim. Ele dá o pote dele pro Caires escolher o exame, e aí ele vai na clínica, no laboratório, com o exame do Caires, porque o Caires não tem nada. E aí, como é que eu vou provar que esse exame é dele e não do Caires? Entendeu, né? Eu posso falar o resultado do exame. Eu tô suando, tô com diarreia, tô passando mal, entendeu? Mais um motivo para esse exame não ter valor, porque as pessoas conseguem fraudar com facilidade. Porque o laboratório dá o potinho, ele não fica olhando você coletar o exame. Ele não fica lá dentro do banheiro, deixa eu ver como é que você está pegando o exame aí, né? Ele simplesmente sabe, se eu estou doente, eu vou dar o potinho para outro colega, entendeu? E não vai aparecer nada. E aí, por isso, mais um motivo desse exame não servir para nada, porque as pessoas que têm, sabem que têm, e aí, como não quer ser reprovado, tem medo do inapto, e de novo, esses exames não dão inaptidão, porque simplesmente só afasta da manipulação, mas como ele tem medo de ser desligado, de ser considerado inapto, ele dá o potinho para outra pessoa, fala, faz exame para mim, vai, né? Porque eu sei que vai dar bicho, né? Então, peço que você faça para mim para eu não ter problemas. Aí vai lá, leva no laboratório, não tem como provar que o exame não é dele. Então, esse é o grande problema que a gente fala. Próximo. Então, aqui
que a gente faz se aparecer um verme ou uma bactéria? Isso aqui é questão de concurso público, gente, né? Quando aparece um verme ou uma bactéria num exame de manipulador, o que que você faz? Só medica e transfere temporariamente para outra atividade. Não dá inapto. Não é critério de... Então, eu fiz o exame médico, preciso receber o resultado para decidir se a pessoa está inapta ou apta? Não precisa. Pode dar apto e recebe o exame depois, entendeu, né? Porque o exame complementar, o PPF, a acupuntura, ele não define aptidão. Ele só define se a pessoa vai continuar com a manipulação de alimento. Então, pode liberar o ASO. Está apto, gente, né? Faz o exame complementar, libera o ASO. Quando chegar o bichinho lá, se der bichinho no negócio, olha, eu vou ter que tratar essa pessoa temporariamente, ela fica fora da manipulação, então ela está no açougue, coloca ela lá para fazer controle de estoque, atendimento ao cliente, bota no caixa. Pois é, Outra coisa com ele. esse é o nosso problema, né, doutor Ricardo? É difícil, principalmente em empresas que têm unidades espalhadas pelo Brasil, que de clínicas credenciadas, há uma padronização de número das médicas, que assim, a gente já substituiu parceiros, porque eles não aceitam. Então, aí tem uma questão, talvez até do sindicato, de capacitar os médicos, a ANANT também, né? De capacitar os médicos também, para eles entenderem que nenhum exame de verme ou de bactéria é critério de inaptidão. A pessoa está apta, ele só não precisa manipular o alimento em si. Então, ele pode... E até isso é bom para a clínica, porque muito cliente deve reclamar com a clínica, falando, pô, eu preciso dele hoje, você está segurando o ASO dele, entendeu, né? E aí não é critério para segurar o ASO. Isso é bom para o empregador, porque quando um médico vai lá e dá inapto por causa de um exame de fezes contaminado, ele perde o trabalhador, né? E aí você tem aumento de rotatividade. Você tem que colocar outra pessoa no lugar, ou então sobrecarregar outra pessoa, entendeu? Porque você afasta a pessoa do trabalho. E ele ele não está inapto, ele continua apto ao trabalho, só que ele precisa ficar fora da manipulação. Né? 7 dias em média para sair, entendeu? Não posso segurar o ASO por 7 dias, entendeu, né? Uma pessoa já foi trabalhar. Ele fala, Mas aí a minha pergunta, nosso sindicato fazer esse treinamento, autoridade da matéria, não. Aí quem seria importante, a autoridade da matéria? Pode ser a Brest, né? A Brest é uma associação de empresas de segurança do trabalho. Mas aí o médico não vai... O médico não vai aceitar. Seria algo mais superior ainda. A espécie ANANT. ANANT. A ANANT eu não posso falar agora, eu não estou na ANANT. Não, você não sabe. Com certeza Mas, vai dar. a partir de agora vai dar. Precisam criar diretrizes. Né? Aí, por exemplo, como que a gente conseguiu tirar o eletroencefalograma da construção civil? Com a diretriz da ANANT. E fui eu que escrevi, por acaso, entendeu, né? Muita gente não sabe, mas a diretriz número 1 do eletroencefalograma fui eu que escrevi. Porque eu via que era bizarro que todo mundo que tinha que trabalhar em altura ia lá e colocava esse maldito exame de eletroencefalograma que não serve para nada, entendeu, né? E aí agora a gente conseguiu tirar esse exame da cadeia de exames lá que são colocados para trabalhar em altura, né? Porque o melhor jeito de você pegar uma pessoa com convulsão é exame físico e anamnese adequada. Primeiro que quem está convulsionando não vai fazer o exame. O eletroencefalograma só pega a pessoa em crise, né? Não vai pegar, não, você tem potencial para ficar com convulsão. Não tem. Você tem que estar com crise para aparecer no exame. Então, aí eu escrevi a diretriz junto com um grupo de colegas aí, e tiramos aí o eletroencefalograma da maior parte dos lugares aí, empresas grandes, pequenas, ainda tem uma ou outra que é resistente, né, cara? Você sabe aí que deve chegar a Petrobras, e você falar, tem que fazer eletroencefalograma. Mas aí é a minoria, gente, né? E a mesma coisa aqui para manipuladores de alimentos, de repente criar uma diretriz, né? Até acho que fazer uma promessa de campanha aqui. Se eu ganhar, vamos fazer essa diretriz. Diretriz, né? Aí. Boa. Aí, seu vice-presidente, se manifestou, seu vice-presidente. Mas vamos fazer essa diretriz, né? A gente cria a diretriz, e aí mostra que não tem evidência científica de que esse exame muda algum cenário, né? E até capacita os médicos de que não é critério para aptidão ou inaptidão. Você pode liberar o ASO.
que a pessoa fica fora da manipulação de alimentos. Tá bom? Ficou feliz, doutor Ricardo? Professor, só um entendimento. Quando a gente fala em ASO, o Ministério do Trabalho, Isso. exames, os tais exames primários, Vigilância sanitária. E olha, isso é importante que você falou. É importante que você falou. Por quê? O único lugar que fala que tem que estar no PCMSO e no ASO é o município de São Paulo. Se você está fora do município de São Paulo, não precisa estar nem no ASO, nem no PCMSO. Né? Então, mais um motivo para não ser critério de aptidão. Porque isso aí é um exame da vigilância sanitária que é Ministério da Saúde. Vigilância sanitária não está abaixo do Ministério do Trabalho. Vigilância sanitária está abaixo do Ministério da Saúde. Por que está no Ministério da Saúde? Porque o Ministério da Saúde quer defesa da saúde do consumidor, da pessoa que vai comprar o produto, não do trabalhador. Né? Mas o trabalhador é a pessoa que manipula, por isso que acaba confundindo. Né? Então, Segurança alimentar. exatamente. Né? Então, a única legislação que fala que tem que estar no PCMSO e no ASO é do município de São Paulo. E é por isso que as empresas estão fugindo do município de São Paulo. Né? Então, aí você vê restaurantes indo para Jandira, indo para Barueri, Rio de Janeiro, outras localidades. Porque eles falaram, São Paulo é muito chato. Né? Enquanto não mudar, a gente não vai ficar aqui em São Paulo, vamos fugir daqui. Então, talvez, é que não tem jeito, mercados tá em tudo quanto é lugar, então eu vou ter que continuar aqui. Né? Mas, mesmo essas redes de restaurante, o trabalhador que manipula o alimento dentro da cidade de São Paulo vai ter que fazer, mas pelo menos a cozinha central está fora dessa, né? Então, digamos, a cozinha central das grandes redes de fast food não tem nenhum aqui dentro do município de São Paulo. Pode procurar. Procura aí todas as grandes redes de fast food. Cadê a cozinha central? Eles fugiram de São Paulo, porque não precisa fazer esses exames também, né? Esses exames iam atrapalhar eles, porque demora para sair o resultado, tem muito médico que segura o ASO, e eles precisam contratar logo. Aqui a rotatividade de trabalhadores em redes de restaurantes é alta, né? Chega a ser 56%, né, por ano. Né? Então, mais da metade sai e eles precisam repor, né? Porque é um trabalho temporário. Né? Quem trabalha em fast food, ele não quer isso como carreira. Né? Ele está estudando alguma coisa, ele vai trabalhar temporariamente, depois que ele formou, ele sai do fast food, e aí o fast food precisa contratar alguém no lugar. Como fica aí? Tem São Paulo e outro. Então, o restaurante que está em São Paulo vai ter que fazer. Agora, a cozinha central que eles tiraram de São Paulo, quem trabalha na cozinha central não precisa fazer. Então, o médico lá é que define. Eu sei que tem muitos médicos, colegas nossos, que falam, eu vou pedir, né? Porque isso aqui está me atrapalhando. Né? Então, vamos só tocar aqui o exame clínico e o complementar é só no município de São Paulo, que lá é obrigatório por lei. Né? Então, como é lei a gente não discute, né? Você discute sim, né? A gente tem que discutir, mas é com o legislativo, né? Tem que discutir enquanto não mudar, vai ter que fazer, né? Mas aí, hoje nós estamos aqui. Como sindicato, temos a Federação do Comércio e temos a Confederação de Defesa do Aqui tem um trabalhinho dos advogados, para chegar lá, olha, essa lei é velha. Vai estar do seu lado aí para nos ajudar. Essa lei é muito antiga. Qual que é o embasamento científico para manter esses exames aí, entendeu, né? Por que vocês estão mantendo isso aí? Já tiramos o VDRL em 2011, que foi uma grande vitória, né? Mas por que ainda tem PPF? Então, por que faz esses exames? E talvez até falar, se vai fazer, deixa claro que isso não é critério de inaptidão, né? Esse é só um critério para garantir aí que a pessoa não vai manipular alimento, mas ele pode continuar trabalhando em outra área que não manipule alimento, né? Vai lá para o caixa, vai para outro setor que não seja a manipulação do alimento. Mas o problema maior é justamente na área de preparação de alimentos. Sim. E chega no final do ano, como você falou aí do Turugo, que é grande, no final do ano é a época das festas, o pessoal faz uma alteração. E segura o ato, né? E aí segura o ato. Não precisa, tá, gente? Então, se vocês conseguirem, Ricardo aqui, ele é a prova de que a empresa dele não segura. Mas o que ele tem que garantir, talvez conversar mais com seus... Ricardo não segura? Não sei. Ricardo segura. Não, ele é seu aluno. Quem segura não é ele, quem segura são as credenciadas dele. São as credenciadas dele que seguram. Vocês vão fazer alguma pergunta ou intervenção? Fala um pouquinho mais alto, porque o pessoal que está lá online não está escutando. Tá bom? Tá bom, doutor Ricardo? Não, doutora Aline? Tá? Bom, os dois estão discutindo aí. Você tem outro questionamento aí, não teria, não? Então, essa questão, eu tomei conhecimento de algumas grandes firmas aí, a nível Brasil, desvincularam, estão pedindo os exames, mas o que eles fazem? Por exemplo, tem um ASO somente com exame clínico, com dinheiro,
e emitem uma declaração sanitária. No Sim. entendimento isso, que são duas legislações diferentes, dois Se está fora do município de São Paulo, é perfeitamente ok. perfeito. Agora aqui ainda No município de São Paulo é porque a lei fala que tem que estar no PCMS ou EASO. É o único lugar, do Brasil inteiro, o único lugar que tem que estar no PCMS ou EASO é a cidade de São Paulo. Está em Santo André? Não precisa. Está em São Caetano? Não precisa. Está em Diadema? Não precisa. Está em Barueri? Não precisa. Cidade de São Paulo precisa. Mas é uma preocupação, doutor. Como é que uma lei municipal, uau, PCMS chama lei federal, ele pede uma. Eu deixo para os advogados. Eu deixo os advogados. E regulamento do PCMS, o INSS não fala nada disso. Não. A NR7 é proteção do trabalhador. Então, Não tem nada a ver com. mas aí todo mundo pode chegar e dar a NR7 do PCMS. É algum legislador do município de São Paulo que decidiu aí fazer. Foi basicamente. E assim, certamente, eu não sei, tá? É suspeito que tem algum ganho financeiro em cima disso. Que nem navegantes lá, né? Por que navegantes pede urina, pede VDRL? Não sei, entendeu, né? E por que só navegantes pede? E o restante do estado de Santa Catarina não tem nenhum pedido, entendeu, né? Por que só a cidade de Navegantes? As séries de defesa são embasadas na legislação federal, Exato. sendo que não faz sentido, que não tem um embasamento científico. Aí viria a segunda pergunta. Aham. O vice-presidente da VES Ixi, e o nosso pai. o presidente da ANANT contaria com vocês no apoio? Como se A minha promessa, gente, não era para fazer campanha aqui, mas a minha promessa de campanha é que se a gente ganhar, nós vamos fazer essa diretriz, entendeu, né? Vamos fazer essa diretriz. vamos poder brigar, Porque aí os advogados têm mais uma arma para falar. Nem a NANT está falando isso, o diretor da ANANT, tá vendo? né? Então, vice-diretor aqui, vamos botar com vocês nessa briga? Que aí tem que ter a ANANT, nós, a associação, o sindicato, para poder buscar. Eu acho que assim, diretriz é ciência, diretriz é baseada em evidência, né? Então é só pegar os artigos, eu vou mostrar um deles aqui, que nem é novo, é de 80, década de 80. Já se falava, Não é nem nascido ainda. já tem artigo desde aquela época falando que esse exame não serve para nada, né? Mas a gente vai falar nisso aí. Aí, ó, só para interromper, aí que está, agregar o valor ao nosso negócio. Estamos buscando aqui, senhores, isso vai ficar gravado, está gravando, aonde está? Como nós podemos agregar valor ao negócio? É isso aqui. A gente crê e confia e acreditamos que temos que fazer acontecer, era o quê? Reunir todo mundo, as associações, para poder buscar só esse objetivo. Bom, aí a gente mostra, a gente pode agregar o valor ao nosso negócio. E outras entidades também poderão participar. Concorda, não, doutor? Exato. Agora vamos para uma coisa aqui que é engraçada, porque isso aqui a gente aprende na quinta série. Tá? Na quinta série. Então, digamos lá, o médico chegou lá, pegou o exame de fezes, pegou lá o exame de fezes lá e apareceu esquistossomose. A esquistossomose, alguém lembra como é que pega esquistossomose? Alguém lembra como é que é? Fica em água parada, aí o caramujinho lá com a bactéria, o verme, né? Esse verme vai do caramujo, entra no pé do cidadão lá, né? O cidadão fica contaminado, né? E aí o que acontece? O ciclo dele, ele vai no matinho, faz lá o cocôzinho dele no matinho, esse cocôzinho entra dentro do caramujo de novo, e aí o caramujo fica na água parada, a criança vai lá, ou o cidadão vai lá, pisa com descalço na água parada, entra no pé dele de novo e o ciclo se completa, entendeu, né? Não tem comida no meio desse ciclo, não tem manipulação de alimentos no meio desse ciclo. Então a pergunta do concurso público é: o médico recebeu um exame com esquistossomose, o que ele vai fazer? Está apto para o trabalho e só manda para o gastro. Não precisa nem afastar da manipulação de alimentos, porque não tem como passar isso na comida, porque é pelo cocôzinho que vai no pé. Tem que ter um caramujo no meio. Tem caramujo em supermercado? Espero que não, né, gente? Tem caramujo em restaurante? Mas tá morto, né? Não tá vivo. E esse escargot não é o tal transmite, né? Então vamos lá para a próxima pergunta, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Olha o ciclo de quinta série. Isso aqui, ó, é cartilha de quinta série, entendeu, né? Vai lá, ó. Rapaz está com verme, ele faz o cocôzinho no mato, esse cocôzinho solta o ovo do esquistossoma, que entra dentro do caramujo,
caramujo está na água parada, aí solta as cercárias que entram no pé da pessoa, e aí ele fica contaminado e vai ao ciclo. Cadê a comida no meio disso? Não tem comida, não tem manipulação de alimentos aqui, entendeu? Cadê a urbana? Cadê a cidade aí? Não tem nada. Então, apareceu esse bicho, nem precisa afastar da manipulação, entendeu, né? Não precisa afastar da manipulação de alimentos. Mesmo com esse esquistossomose lá, ele tem esquistossomose, ele é portador da bactéria, do verme da esquistossomose. Ele está apto para o trabalho e não precisa afastar da manipulação, ele continua sendo manipulador. É o único bichinho que aparece no exame de PPF, de vermes, que não precisa fazer nada a não ser mandar para um especialista para ver se precisa de tratamento. Porque às vezes a pessoa fica portadora, mas não precisa tratar, entendeu? Ele vive o resto da vida com isso aí, não vai mudar nada na vida dele. Tá, gente? Mas eu já vi muito médico, infelizmente, né, dando inapto para a pessoa que se esquistossomose, entendeu? Ou então afastando da manipulação. Só que se afastar da manipulação, ele nunca mais volta, porque às vezes a pessoa fica se esquistossomose por muito tempo. O tratamento de esquistossomose demora, não é um tratamento rápido, né? Diferente da maior parte dos vermes, você toma 3 comprimidos, já resolveu a doença, né? Esquistossomose precisa de um tratamento de longo prazo, né? Então, não é para afastar, não é para dar inapto para a pessoa, tá? Então, ele continua sendo manipulador e continua apto para o trabalho, tá? Então, acho que é importante a gente lembrar, porque isso aqui está no manual de 5ª série, tá? Então, próximo aí. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é mais para os médicos, tá? Então, cada bichinho, que remédio que dá. Então, aí porque ninguém precisa decorar isso, tá? Então, acho que nenhum médico precisa decorar, não é que nem tabela periódica, né? Então, aí, nenhum médico precisa ser, como fala assim, uma enciclopédia. Ele não vai lembrar. Então, ele olhou lá, o médico do trabalho olhou, né? O médico examinador olhou, deu aparecer esse bichinho, ele faz uma receita, manda lá para o restaurante, manda para o mercado, a pessoa fica afastada da manipulação enquanto está em tratamento. Depois que tratou, aí vem a segunda pergunta: precisa repetir o exame? Não precisa repetir o exame. O exame de tratamento é repetir. Então, não precisa mandar para fazer o exame de novo. Por quê? Aqui em São Paulo vai ter que fazer isso daqui 6 meses de novo. Entendeu? Para quem vai fazer, deu o remédio, não precisa repetir o exame de novo. Só fala: fiscal, eu dei o remédio para a pessoa já tomou o remédio. Os restaurantes que eu trabalhava, eles até pagavam remédio, porque tem muito remédio aí que custa R$1, R$2, entendeu, né? Então, quanto que é? Prefiro pagar o tratamento do que ter o risco da pessoa não tomar o remédio e no próximo exame dar positivo de novo, né? Então, tô aqui, ó. O que é? Você vai dar Parazim, que é um comprimido só, R$3 o remédio? R$3, toma aqui R$3. Então, daqui, já tem até um estoque de comprimido aqui, toma aqui para você, toma esse remédio aí, entendeu, né? Daqui 3 dias você volta para manipulação, entendeu? Então é isso, entendeu, né? Dá o remédio para a pessoa, 3 dias lá de efeito do remédio, depois volta. Não precisa repetir o exame, tá? Porque ele vai ter que repetir daqui 6 meses pela lei de São Paulo, entendeu, né? Então, não precisa repetir exame nenhum, tá? É só dar o remédio e acabou, né? E você está falando uma coisa aqui interessante e preocupante, que aí entraria a Associação Brasileira das Empresas de Assessoria da área de segurança e medicina do trabalho. Pô, 40 anos na área. Vários colegas eu tenho. Você está falando coisas aí que é interessante a gente colocar para os colegas, colocar para as empresas. Nem pensando na ANAT, que a ANAT tem um protocolo, alguma orientação, mas acho que nós podemos fazer algo interno nosso para poder orientar as pessoas. Vocês podem fazer até um manual para médicos, entendeu, né? De repente, de empresas que atendem vocês, entendeu, né? E se para os restaurantes, porque eu tenho certeza que esse assunto também importa Claro, para todo mundo, para todos. Entendeu? E aí juntar lá e a Brecht pode fazer em conjunto com vocês, a ANANT eventualmente um dia, quem sabe. Como vocês não estão com a ANANT ainda, tem a PMT. A PMT acho que é super aberta, né? Que é a Associação Paulista de Medicina do Trabalho. E o presidente é o Dr. Alexander Buarque, então que é super aberto. Então chama ele e fala: vamos fazer uma parceria, a Brecht, a PMT, 5 vagas de restaurantes aí, guia para manipuladores de alimentos, ou então embaladores também, guia, manipuladores e embaladores, o que o médico do trabalho precisa saber, né? E aí, orienta, porque tem muito médico, infelizmente, que esquece dessa questão do esquistossoma lá e começa a dar inapto sem necessidade, entendeu, né? Que
Nem vou culpar. A gente não lembra mesmo. Você aprendeu lá na quinta série, você nem lembra mais como é que é o ciclo, né? Mas depois você vê que não tem sentido da INAPA, porque não tem caramujo em lugar nenhum. Como é que você vai pegar esse bicho aí? Não tem como pegar, então. Tem mais termos, não só a Brecht, mas também as áreas de supermercados, o SESI, né, que atua na área de Junto o SESI também ajuda, entendeu? O SESI, de repente, tem a parte lá da o SESI, no caso de você. Então, junta eles aí e fala, SESI, você acha que não vale uma orientação para os nossos profissionais de saúde sobre isso? Não é? A gente fala, pô, legal, porque abrange não só os mercados, mas abrange os restaurantes, que também está no SESI, entendeu, né? Então, pertence à CNC, sim, pertence à Federação do Comércio. É. Estamos juntos, isso aí. é lógico que no manual não precisa ter esse negócio da verme e remédio, porque isso aí é o médico que tem que saber, né? Não precisa estar lá. Mas, assim, pelas as coisas práticas, né? Se dá apto, se dá inapto, se afasta, se não afasta, né? Eu acho que isso é importante. Agora, vamos lá para o artigo de 80 aí que eu falei para vocês. Tá bem isso aqui, olha só como é que é. Não tem nem publicado isso aí mais, porque tem na internet, né? Bem velhinho, né? Então, aqui é um documento da Organização Mundial de Saúde, da década de 80, que já falava sobre a vigilância epidemiológica dos manipuladores de alimentos, né? Isso aqui é antigo já, né? Então, vai para a próxima aqui. Olha lá o que eles estão falando, que a Organização Mundial de Saúde, eles viram que manipuladores que têm doenças, eles têm sintomas. Dá para saber que a pessoa está contaminada, né? Que é aquela anamnese que eu tenho no início. Ou ele vai estar com a pele suando, ele vai estar com diarreia, ele vai estar com enjoo, náusea. Dá para saber que a pessoa tem parasitose. Não precisa do exame complementar para você saber que ele tem alguma coisa. Ele tem sinais, tem sintomas, né? Outra coisa aqui, também que mostra que você não serve para nada. Se você receber um resultado negativo numa coprocultura, não quer dizer que ele não tenha salmonela, por exemplo, porque pode ser que na amostra de fezes que ele mandou para o laboratório não tinha bactéria, porque você precisa, qualquer gastroenterologista pede no mínimo 3 amostras para saber se tem verme ou bactéria. Ele não pede amostra única. Então, por que a gente aqui faz amostra única? Não serve, entendeu, né? Se você quer rastrear, se fosse para fazer a coisa certa, rastreamento, eu não recomendo, inclusive, seria 3 amostras. Imagina, ia piorar mais ainda a situação aqui, né? Seria pior, professor Ricardo. Você vai fazer rastreamento populacional, seriam 3 amostras, mas não é o caso, porque como o próprio OMS falou, a pessoa tem sinais, só tem sintomas. Então, só pelos sinais e sintomas você já saberia se a pessoa está contaminada. Tem para verme é a mesma coisa. Às vezes a pessoa pode mandar lá um pedacinho das fezes dele e não tem verme nenhum nesse pedacinho. Não quer dizer que ele não esteja com verme, né? E também, se tiver com verme, nem sempre o verme é patogênico. Porque muitos dos vermes que eu falei, 90% dos vermes que aparecem, são vermes que fazem parte da flora intestinal, que não precisa fazer nada, né? E aqui, até no documento, fala que sífilis e HIV não passa por alimento. Porque no passado acho que pediam HIV, eu nunca vi isso, gente, mas acho que deviam algum país pedir HIV para manipulador de alimentos. Mas VDRL, por incrível que pareça, no Brasil pede até hoje, navegantes, por exemplo. Navegante está pedindo VDRL até hoje, né? Então não passa por alimento, então não tem por que pedir VDRL, tá? Que é esse exame de sífilis, né? Pessoa que tinha sido foi pego. Eu tirei ela do setor, não por causa disso, mas porque ela apresentava umas escamações na mão que davam uma má impressão. Né? Então, a minha dúvida é assim, quando você fala que apresenta sintomas característicos, eu podia até não saber que ela tinha sífilis, mas o fato dela apresentar umas escamações... Iria passar ela. Você não precisaria nem do exame para fazer. O cliente se já passaria. Nesse caso aí, você vai mandar para um dermatologista ver se é uma inflamação por isso. Porque sífilis nem sempre dá inflamação, não dá para associar, mas não é da sífilis. Não necessariamente. Não necessariamente. Precisa passar com um dermatologista para saber. E mesmo assim, você já iria afastar, porque ele já está com uma lesão, não precisaria fazer o exame de sífilis, né?
Você viu lá na pele, pô, tá descamando. Isso aqui é anti-higiênico, né? Então, vai passar com um especialista para investigar. Não é a empresa que tem que investigar a pessoa, né? É a pessoa que tem que passar no especialista para tratar a doença que ele tem, né? Não é a empresa que tem essa responsabilidade. Vamos pro próximo. Olha só. A OMS já falava na década de 80, a melhor maneira de prevenir vermes e bactérias é ação higiênica, é ensinar as pessoas a lavar a mão, entendeu, né? Essa é a maneira mais simples, rápida, barata, zero. Tem só um treinamento, né? Pode ser com o próprio nutricionista, engenheira de alimentos, ou então o médico da empresa, né? E lá ensinar, pessoal, vamos aprender a lavar a mão, né? Pega lá um vídeo, ou então pega uma pia mesmo, vamos levar alguém para a torneira lá e ensinar. Como é que lava a mão, gente? Vamos lavar aqui, ó, polegar, entre os dedos, embaixo da unha, a mão, aos dorsos da mão, entendeu? Ensinar a lavar direitinho, secar, depois passar o álcool em gel também, que aí você garante mais segurança ainda, né? Então isso já estava falando lá. E no passado, em alguns países, acho que pediu até raio-x, ainda bem que a gente não está mais nessa época, né? A pedir raio-x para pedir aí tuberculose. Ou eu já vi empresa que faz cultura de orofaringe, né? Que é pegar lá o cotonete e fica passando na garganta das pessoas para ver se a pessoa está com alguma bactéria. Não precisa fazer esse exame. Entendeu? Além disso, é desconfortável para o trabalhador ficar lá fazendo cultura e demora para sair o resultado. E qual o objetivo disso? A própria OMS fala que isso não tem nenhuma eficácia para contaminação de alimentos ou transmissão por via de alimentos, né? Não, fazer esse tipo de exame não muda nada na realidade do manipulador de alimentos nem do consumidor. Então não precisa fazer cultura de orofaringe, não precisa fazer raio-x de tórax para ver tuberculose, né? Isso aí não muda nada. E já vi empresa que faz micológico direto para ver se a pessoa tem micose na unha, né? Que é aquela raspagem da unha. É só examinar, olha a unha da pessoa. Está comido? Provavelmente tem, entendeu? Então afasta da manipulação, entendeu? Não precisa fazer raspado de unha. Se a unha está limpa, está sadia, para que eu vou fazer o exame, né? Nenhum dermatologista faria isso, né? Agora, se a unha está comida, está com alguma... Aí você afasta, mas não precisa fazer o micológico direto. Deixa que o dermatologista, se achar necessário, ele vai pedir o exame, mas não é a clínica de medicina do trabalho ou o serviço médico da empresa que tem que fazer esse tipo de exame, tá? E aí, aqui a última curiosidade, que é aquilo que eu falei para vocês. O trabalhador, ele sabe quando está com bichinho, né? E se ele sabe e ele vai fazer esse exame, ele vai pedir para o coleguinha coletar o exame para ele, porque ele não quer que apareça, né? E aí, mais um indício de que é possível fraudar esse exame também, né? Então, isso aí desvaloriza mais ainda a razão de fazer esse exame, né? Que você pergunta que pode fazer. Normalmente, na rotina, é comum o manipulador usar luva ou não? Então, Isso ajudaria? Ou ajudaria. não? Ajudaria, desde que seja um tipo de manipulação que não envolve movimentos finos, né? Por exemplo, tem algumas culinárias que depende muito da japonesa, né? A japonesa. Como é que você vai falar pro cara lá que tá cortando sushi ou fazendo o sashimi lá e usar a luva? Ele vai errar o corte, ele vai errar, entendeu? Então, esses aí ele tem que usar a mão limpa. Então, você vê lá, ele tá sempre com um higienizador do lado, quando ele vai manipular o peixe, quer dizer, cozinha limpa, né? O restaurante que vocês copiam, né? Não vou falar aquele rodízio que custa R$ 30 lá, e certamente nem é salmão que estão servindo lá, entendeu? É um outro peixe que eles falam que é salmão, né? Não é salmão. Mas assim, fruta salmonada, entendeu? Que é exatamente isso. Muita gente acha que aqueles rodízios com salmão à vontade está comendo salmão. Né? Que a gente gosta de ser enganado, né? Fruta salmonada a gente chama de salmão, cereja que é chuchu, né? Um monte de coisa aí que a gente vê que é... Massa de chuchu. Exatamente. Aquela bolinha. Mas é engraçado, né? Porque se falasse, por exemplo, se você pega o pão e chama de pão brasileiro, ninguém compra. Você chamar de pão francês, todo mundo compra. Mas na França não existe pão francês, entendeu, né? Se você for lá em Campinas e comprar uma torta holandesa,
você acredita que foi feita porque é uma receita da Holanda. Na Holanda não existe torta holandesa, é uma torta campinesa, na verdade, porque ela foi criada em Campinas, entendeu, né? Paleta mexicana, meu chefe é mexicano, era mexicano. Ele chegou no Brasil, o que que é isso? Paleta mexicana. Nunca vi isso no México. Não existe paleta mexicana no México, entendeu? Mas é por quê? Porque a gente gosta de ser enganado, entendeu? A gente só compra. Eu pago R$ 8 a paleta mexicana, mas se fosse picolé, custava um, né? Custava R$ 1, entendeu, né? Mas normalmente, no geral, a grande maioria, o percentual é que usa luva na manipulação de grandes restaurantes. Deveriam usar, né? Seria melhor. Seria melhor, mais higiênico, né? Porém, se for movimentos finos, comida árabe. Comida árabe, pra você fazer lá o quibe, para você fazer a esfirra, você precisa da sensibilidade. Então, não dá para fazer com luva, né? Então, por isso que na lei nem fala que tem que estar com luva, porque eles sabem que não é regulamento, nem obrigatoriedade de usar luva na manipulação, porque eles sabem que tem algumas culinárias que não dá para você pedir para a pessoa usar. Agora, o açougue. O açougueiro, sim, o ideal seria usar uma luva, porque o cara está fazendo um corte grosso lá, não é um corte fino, né? Então, diferente de um sashimi, que você tem que fazer um corte fino, aí você tem que fazer com a mão mesmo para ter a sensibilidade do toque. Agora, um corte de uma peça de carne, você vai fazer grosseiramente. Depende do evento, né? Depende. Na lei não existe nenhuma obrigatoriedade de usar luva. Mas é óbvio que se você puder. Contribui naquele momento. Exato. Desde que seja uma luva descartável. Não aquela luva que toda hora você está usando o dia inteiro a mesma luva. Entendeu? Então, uma luva de proteção, né? Que aí não é nada higiênico, entendeu? O cara fala, não, vou usar uma luva de malha térmica, não sei o que, aquela malha de aço, né? Isso aí é anti-higiênico. Não é fazer manipulação de alimentos. Que Completando o exemplo da paleta, não existe Paulão em Piracicaba. Eu conheço bem a cidade. Exato. Bem, nem tradição de linguiça de Bragança. Não existe tradição em Bragança. A gente adora se enganar. Se você botar esse nome, todo mundo vai pagar mais caro. Houve um espanhol lá no passado, na década de 30, que ele fazia linguiça e ficou famosa porque era boa. Exato. Aí usaram essa raiz aí para falar que Bragança tem linguiça. Marte. Eu trabalhei para uma empresa que fazia o travesseiro da NASA. Não existe travesseiro da NASA. A NASA nunca fez travesseiro. Né? Gente, a minha parte, acho que o próximo acabou. Tá bom, o próximo tem mais um site. A minha parte era essa. Agora a gente tem uma discussão, dúvidas, comentários. Vamos deixar para a gente discutir, porque eu social. Agora são exatamente 11h35. Uma pergunta. Se for interessante abrir para pergunta e questionar. O doutor Ricardo está aqui por causa disso. Acho que tem uma mensagem no chat. Vamos dar uma olhadinha. Esse ali, ó. Uma pergunta, tem uma olhada para mim? Aí ele... A doutora Maria Elisa ficou no caminho, não conseguiu chegar, que ela também queria fazer um questionamento. É só elogio. Só elogio. Obrigado, tá? O novo presidente é isso aí. Já declaramos aqui que ele é o novo presidente. Alguma pergunta aí? Não, né? Não. Se tem pergunta, então fica a vez. Isso. Mas se alguém tiver algum comentário. O doutor Ricardo, o que nós queremos fazer, nós estamos pretendendo fazer, qual o conceito que ele tem, e aquele questionamento que você fez comigo, e todo mundo poder fazer, para que os advogados possam trabalhar nisso. Esse é o melhor momento para poder discutir. Uau! Sabe, realmente ele a gente tem também um comitê paralelo para Abras, supermercados. Um dos temas que a gente também está desenvolvendo é esse caso sobre minha responsabilidade, é exatamente a desnecessidade dos exames de PPF para os manipuladores de alimento. Não tem sentido, e assim, tudo que o professor falou vai me ajudar muito, porque só reforça eu já comecei a escrever isso, e a questão principal, sem dúvida, é a lavagem correta das fontes. Não tem outra forma mais eficiente. Isso. Do que isso. Então, acredito que agora, talvez com a Brest e a Nant, a gente consiga até ter uma força maior, mas enfim, né, para conseguir mudar isso. E os outros pontos, com relação à legislação da vigilância sanitária, eu entendo que assim, a gente deveria, não vejo esse sentido técnico na solicitação dos exames, mas se eventualmente a gente não conseguir retirá-los da legislação, que seja possível, no mínimo, a gente desmembrar essas coisas
Então, que eu possa emitir um ASO admissional de um açougueiro exclusivamente com um exame clínico, para que esse ASO seja liberado de forma imediata, visto que nenhuma alteração é sinônimo de inaptidão, no máximo uma restrição, que é como na prática a gente já faz hoje. Tá? A gente já libera esse ASO imediatamente. Uma coisa bem parecida que são os toxicológicos para motorista. Eles não estão vinculados ao PCMSL ASO também. Entendeu? Então, por que estaria vinculado? Por que tem que vincular com a aquicultura e PPF? Se nem toxicológico, eu acho até mais grave, entendeu? Ele está vinculado, por que esse exame está vinculado? Entendeu, né? Então, não vejo muito sentido. Mas eu acredito que é por causa de uma legislação que está antiga já, né? Então, já está na hora de ser revista novamente, né? Então, ela é de 2012, né? Então, já tem 13 anos de idade aí. Acho que está na hora de uma revisão e até de um embasamento mais técnico do porquê que esses exames estão lá, entendeu? Isso me leva a um patamar. Deixa eu juntar em todo mundo, sucessão, a Citovaga, a Abras, que a gente estava vendo fazer lá, botar um pouco de ideia, fazer um parecer de mudança. Se fosse a dificuldade, tem que existir. A doutora Maria Elisa estaria aqui para participar, ela é mais crítica nesse assunto, mas está com problema no caminho, deu para chegar. E ela faz um questionamento técnico que acabou de fazer aí. O efeito, a causa, o resultado que isso traz. Sim. A gente vê que está muitos anos na área. É prejuízo para a empresa, é prejuízo para o trabalhador, porque também fica esperando o resultado para poder trabalhar. É prejuízo para o consumidor, porque os produtos ficam mais caros com essa demora, entendeu? Né? Porque você deixa de liberar um trabalhador, a empresa está um custo da rotatividade, da necessidade do trabalhador lá que não está produzindo. Então, isso acaba, de certa forma, indo para o valor do produto que ele vai comprar, né? Todo mundo perde, entendeu? Acho que esse negócio aqui, se conseguir simplificar, desburocratizar, todo mundo acaba ganhando muito, né? O trabalhador ganha com menos tempo perdido, né? Principalmente nos processos admissionais, né? Ou mesmo nos periódicos aí que ele acaba ficando isolado, né? Que se dá inapto, né? É pior para ele, né? O empregador também tem o prejuízo do trabalhador que não está lá quando ele precisa, né? E a sociedade como um todo aí, porque esses exames, de certa forma, encarecem o produto, né? Porque, lógico que o empregador não vai ficar com o valor do PPF para ele. Ele vai repassar para o produto que vai ser vendido para o consumidor, entendeu, né? Então, eu estou pagando o PPF, a coprocultura, quando eu compro a carne, quando eu compro a lasanha do supermercado, quando eu vou no restaurante e como alguma comida do restaurante, eu estou pagando esses exames também. Despesa operacional. Né? Né, para organizar tudo isso 2 vezes ao ano, né, Ricardo? Assim, é muito. Tem que fazer uma campanha, né, de exames semestral, né? Já tem que pensar no outro, né? Doutor, eu quero fazer uma pergunta sobre vigilância sanitária. Eu participei de vários WhatsApp, de trabalho, e perguntaram um caso de laboratório de análise clínica e hospital, se não tem o comissão de controle de infecção, tá? Quem é responsável? É o serviço de segurança do hospital ou da clínica ou o setor de meio ambiente? É o de segurança da clínica, né? Tendo que é o de segurança da clínica, né? Que é responsável. Normalmente, hospitais têm o CCIH, né? Que Não. Pode ter que é algo. Se algum não tiver, quem é responsável? O meio ambiente ou o SEMES? Meio ambiente. Isso aí tá mais meio ambiente. Não tem nada a ver com o SESI. Porque, no final das contas, você está falando da saúde do cliente, não do trabalhador, né? Porque, de novo, esses resultados não impactam em nada na decisão de apto e inapto. Por conta disso que não deveria estar na mão da medicina do trabalho. Porque você ter verme, não ter verme, não muda nada. Não incapacita ninguém, entendeu? Né? Então, ninguém está incapaz porque tem um verme. Ele pode continuar trabalhando. Só não pode manipular, que aí é por questão de higiene, né? Sim. Mas não do trabalho. Ele vai poder ir para a limpeza, para o salão, atendimento ao cliente, né? Tudo isso, né? Eu vejo 2 caminhos aí. E pode demorar, que a parte, lá,
falar com a vigilância, fazer sistema público a vigilância sanitária em São Paulo, para associações, e é demorado esse projeto aí político. Mas podemos antecipar, independente de quem está ananante ou não, sair alguma redação aos nossos colegas, às empresas de alimentos, uma melhor condição, vamos dizer assim, de modo operante, uma boa prática. E nós encontramos dificuldades dos nossos colegas, não aceitavam algumas coisas. Então, o que você falou lá no início, acho que é importante divulgar, mostrar e até ter um protocolo. Você pode falar de protocolo. Acho que é importante ter um protocolo de conduta, de orientação aos nossos profissionais da área. Porque a área do comércio varejista sente essa dificuldade e temos essa dificuldade. Não só do comércio varejista, restaurantes alimentar, toda a área alimentar. E aí, quando a gente vai negociar esses contratos, aí tem laboratório que tem um reagente que faz em 3 dias. Aí tem laboratório que tem um reagente que faz em 7 dias. Pô, que raio de reagente é esse que 1 é 3, 1 é 4, 1 é 5, 1 é 7? Tem um jeito melhor, é não precisar do reagente. É bem melhor, né? Obrigado a concordar com a nossa colega aqui, que a maneira que é feito não acha nada. Que aí tem também uma parte técnica aí. Quando faz esse exame, coleta, ele não vai trazer nada. Só vai, para que possa trazer, você já falou. Se o cara está com diarreia, vai. Mas com E aí ele não quer ajuda. se aparecer esse famoso, certeza. Vai ter gente dando inato, vai ter gente afastando do trabalho, entendeu? E não precisa fazer nada com esses seus famosos. É uma coisa que a gente aprendeu de novo na 5ª série, né? Se aparecer qualquer um desses agentes não patogênicos, vai ter gente afastando, vai ter gente dando inato. Então, mais confunde do que ajuda. A sua eleição, a eleição da sua Anante é dia 26 de agosto. Dia 26 de agosto. Eu já profetizei na vida. Mas nós temos que pensar nos planos A e B e C, tudo bem? Temos a parceria do doutor Fernando aqui para poder nos ajudar. Mas, independente de qualquer coisa, nós temos que estruturar para mostrar a Anante, que a Anante tem um departamento técnico, tem uma área científica, que pode ajudar em colaborar e contribuir. Claro, sim, concordo com a vice-presidente. Vocês podem falar com a diretora científica, a Rosilene Rocha. Por acaso é a vice-presidente do CT. Olha, é a mesma. Nossa, capacidade. Porque aí agrega valor enorme ao nosso negócio. O nosso negócio é parte de alimentos, independente de qual a categoria que eles sejam. Que eles têm um custo, e pelo que eu vejo, pelo que eu já acompanhei, ele mais atrapalha do que beneficia. 40 anos fiquei na área do comércio, só peguei um caso. Isso foi lá em 89. Espero que não tenha sido esquizossomose. Então, cadê? Aí falou uma estatística aqui, falando do tratamento técnico. Cadê esse trabalho? Pega um trabalho, algum levantamento disso? Algum estudo sobre essa situação? E hoje, o que mais pega aí é os agentes de fiscalização entender o que é A, que é B e que é C. Mas se tirar da lei, os agentes fiscalizadores param de fiscalizar isso. Entendeu? Porque se você mudar a lei, o fiscal não vai perder mais tempo pedindo esses exames. Para eles é um saco também. Porque a maior parte deles não são da área de saúde, são fiscais que foram concursados. Aí, tudo bem, se eles não são, por que eles pedem a cópia disso? Por que eles pedem a nota fiscal? Está no checklist dele. Tem que mudar esse checklist. Então, se estava vendo a menção, ele vai dizer Eles têm que tirar da lei, porque eles sabem do checklist deles. Exato. A lei é o lugar certo para vocês terem mais efetividade dessa obrigatoriedade desses exames. Entendeu? Bom, ele esperou até agora, né, doutor Ricardo? Pode ser até agosto, né? Ele tomou do posse. Quando é agosto? Setembro que vem? A posse deve ser em outubro. Em outubro. Em novembro tá tudo resolvido. Tá. Técnico pronto. Claro. Nós temos até meio-dia aqui. Quero tirar uma foto com todo mundo depois. Ah, cadê a foto? Cadê a foto? Aí, a foto é isso. Não, tem um técnico financeiro. Uhum. Parece bem. Não sei. Tema que eu acho interessante levantar, porque eu acho que isso não deveria ter. Porque eles têm uma porcentagem que eles aproveitam na... Sim, eu sou da indústria, a gente usa do SESB. Então, do que a gente paga, da parcela que a gente paga para o sistema S,
uma parte a gente pode reverter, que é o cashback, né, que a gente fala mais ou menos. Esse CHI é um cashback, né? Do valor que eu pago para o Sistema S, uma parte eles podem me devolver para fazer campanha de vacina, para fazer uma campanha de promoção da saúde, entendeu? Então, eu pago anualmente 15 milhões de reais, né, na verdade, a gente paga 50 milhões de reais, mas a gente consegue 15 milhões para usar nos nossos programas internos. Então, é o cashback, né, que a gente fala. Então, você paga, mas eles devolvem, entendeu? Uma parte. Onde poderia atuar nesse sentido? Acho que essa questão é do Sistema S, não depende muito de nenhuma associação. Aí a questão do... Aí entra em outra seara, que é como funciona o Sistema S, né? Então, Não sei, né? E eu vi como uma coisa muito importante e eu acho que de interesse de todo mundo. E que é caro, né? Olha, o Sistema S eu acho muito bom. Não sei como é que é aqui no comércio, mas na indústria o Sistema S é muito bom, entendeu? A gente tem reunião mensal também, assim como vocês estão tendo aqui, a gente também tem na CNI com o Sistema S. O Sistema S apresenta as propostas para a gente poder implementar na indústria, em termos de saúde, né? Então, eles têm as tecnologias que eles vão desenvolvendo, né? Eu acho que é uma coisa bacana, mas é questão de conversar com o Sistema S do comércio, né? Com o SESC, no caso, né? A gente conversa com o SESI, aqui é o SESC, né? Quando eu era médico de clínicas, assim como o Ricardo e eu atendia essa rede de restaurantes árabes, a gente fez uma parceria com o SESC local, né? Para os funcionários do restaurante irem lá e usufruírem do sistema de educação física que tem, né? Futebol, né? E assim, eles cobraram uma taxa, mas bem pequenininha. Então, acho que é bem... Vale a pena, né? Vocês chamarem o Sistema S para conversar. Doutor Almeida, você queria fazer uma pergunta? O senhor está no ar, hein, doutor Almeida? Eu gostaria só de parabenizar o doutor Fernando, que ele não fez uma exposição, ele deu uma aula. E foi extraordinário. Por isso, doutor Almeida, deixa eu aumentar aqui o som para que os nossos colegas possam ouvir. Repete de novo, doutor Almeida. Gostaria de destacar que o doutor Fernando não fez uma exposição, ele deu uma aula. Realmente, eu entendo, e eu até já estou pensando lá em Santa Catarina, falar com a Associação Catarinense de Supermercados, num programa que nós temos de PDG, que é um programa de desenvolvimento gerencial, e tem também um grupo de nutricionistas e pessoas que lidam com essa área de manipulação, de que realmente também a Abras deve pensar isso, entendeu, Caires? E ele citou aí a questão do SESC, você sabe a minha participação no SESC, e eu sei que o SESC pode fazer exatamente isso que ele colocou, assim como o SESI faz. É a questão mais de fazer esse intercâmbio. Mas parabéns. Pergunta nenhuma, só parabéns. Ô, doutor Almeida, eu conto com o senhor nessa intervenção do nosso SES, tá? E obrigado pela parceria de sempre aí. E gostamos muito. Agora queremos contar com você e fazer uma apresentação aqui conosco também. Agora, vamos aproveitar mais o doutor Fernando, que ele já, por mim, já está nomeado, tá? Já profetizei na vida dele. Tá? E em agosto, ele vai tomar posse. E aí vamos abusar dele. Depois ele vai ser indicado para embaixador. Aí está resolvido. Quem sabe se ele não resolve até o tarifaço. Ele consegue. Mas obrigado aí pelas suas orientações, obrigado pela sua intervenção, obrigado pelo seu apoio aí. Onde você está no Brasil, eu agradeço, tá? Mas eu vou colocar eles na tela aqui para tirar uma foto com eles. Consegue aí? Não está abrindo, viu? Não está abrindo a tela. Eu acho que tem vários colegas questionando isso. Já está questionando? Não está conseguindo abrir? Olha, eu tento aqui, ó, abrir e não estou conseguindo. Não está dando, não está abrindo aqui. Deixa eu melhorar a nossa vida. Bem, começamos já chegamos com 50 pessoas, chegamos até 73 pessoas, tivemos 290 inscritos e vamos esperar a gravação. Eu fico muito feliz, estou feliz pela sua presença, independente, doutor Fernando, independente de qualquer coisa, o seu conhecimento, a sua forma de orientar, o que você faz é importante para nós. Seja bem-vindo. Obrigado. E
De novo, eu quero reforçar o agradecimento aqui para o Paulo. Aliás, eu agradeço a ele por ter todo mundo conhecer, menos eu, né? Sacanagem, né? Mas eu já vi que ficou uma coisa pendurada aí, né? O perfil social não deu para falar, mas aí vamos ver, antes de ir embora, já faço sua agenda para a gente já programar, para avisar o povo que eu botei o que na boca dos caras, com papel não dá, tirei. Então temos que voltar, que esse é outro assunto importante. Tá bom, te falo. Mas como é esse assunto lá da vigilância? É o que tá pegando. Fere na alma demais e a gente depende de uma autoridade ou alguém de conhecimento da área médica, porque você sabe que o pessoal médico, a gente lidou com essa pessoal, a gente lida com essa área e eles têm um procedimento, uma norma. Então precisa ter um protocolo, algo que vem de cima de orientação para que possa respaldar, não é isso, doutor Ricardo? E outra, vou mostrar para as empresas, porque as empresas hoje estão tão convencionadas a isso. Não, mas tem que ser, que alguém muda. Mas cadê o amparo legal? E acho que a ANANT, ela pode dar esse amparo legal através do protocolo, através do próprio posicionamento, que possa nos dar isso, para que possa dar segurança ao profissional médico, ao colaborador e às empresas. Porque muita gente nega porque ele foi conduzido, estudado, trabalhado nisso. Não é isso, doutor? Sim, senhor. Tem algo a comentar, não? Você, como advogado nesse assunto, pode nos ajudar nesse questionamento? Cada um faz um trabalho. Tem muitas associações para que possa haver uma modernização. Não alterar a lei, modernizar a lei também. Mas é possível, gente, porque, como eu falei para vocês, assim como na construção civil a gente conseguiu tirar o eletroencefalograma, né? Aqui dá para fazer também. Lógico que você tem que usar a ciência para você poder comprovar que esse exame não tem nenhuma não. Então, e acho que é possível fazer esse estudo sim e até tentar mudar uma cultura que já está enraizada há muito tempo, né? Esse foi um ponto importante. Usar a ciência, né, doutor Ricardo? Você é a doutora Maria Elisa lá do Atacadão, a gente montar aí eu gostaria de contar com a tua parceria. Conta comigo. A tua colaboração, independente se eu ganhar ou perder da NANT. Ganhar ou perder, não. Agora, se quiser vir antes do dia 26 aqui, já quero remanejar a agenda, quero sentar contigo. Tá bom. Pelo feedback que eu estou tendo aqui, e antes de você estar aqui, o feedback já foi positivo. E aí, fiquei feliz, agradeço ao seu espaço de tempo que você dá para nós aqui. Eu que agradeço. Fica muito feliz e olha, é importante para nós, na área do sindicato, do comércio, aliás, dos patrões, tá? Que é patronal do sindicato, independente, mas cuidamos de gente. Nós temos que orientar gente. Então, dependendo da classe, nós temos que ter pessoas. E na nossa área, quem trabalha nisso precisa gostar de pessoas, independente do que ele seja. Exato. E muita gente quer entrar para ganhar dinheiro. Desculpa. Muita gente está para ganhar dinheiro. Não, mas isso ajuda a sociedade, porque esses exames encarecem os produtos finais também. Entendeu? E a gente vê a dificuldade que a Associação Brasileira aqui, o nosso presidente, o vice-presidente tem, que nem todos estão lá, os que fazem as coisas não estão lá, porque o nosso mercado ele tem todo tipo de necessidade e rapidez, necessidade muito diferente da minha e da sua. Sim. E aí, claro, aparece aquele que faz as coisas pelo salário mínimo, como aparece aquele cara que faz sem salário mínimo. Eu vejo isso uma distância muito grande, e aí eu vou mudar na parte técnica. Ninguém quer entrar, ninguém quer discutir, porque é uma área médica. Aí precisa ter apoio das associações, das entidades que tem aí, que possam nos fortalecer isso. Aliás, não só para nós, quem ganha isso, é empregado, funcionário, é da empresa, da sociedade, porque as pessoas têm medo. Pô, mas vai mexer com a sociedade, vai mexer com o alimento, isso vai criar uma situação. Não cria nada. Não tem nada. Manda essa apresentação para os seus associados, para vai ser encaminhado, né? Com certeza. Porque aí isso ajuda até a disseminar mais informação. Caires, nós iremos fazer a sugestão de uma comissão para a gente já tentar pensar nesse estudo, que eu acho que faz muito sentido, né? Criarmos uma comissão, embasamentos técnicos, e aí como que a gente poderia encaminhar a proposta, um anexo, um processo livre. E espaço para quem, né, junto para associações, para que possa nos ajudar a orientar o caminho. Chama a PMT também, que acho que eles têm. A PMT, né? Verdade. Que acho que eles têm tudo para ajudar vocês também, né? Você vai me ajudar, né? Esse homem, essa mulher, a mulher que é presidente, né? Não, é homem. É homem presidente? É o Alexander Buarque. É o Alexander Buarque, então tá bom. Senhores,
Muito obrigado pela presença. Vamos tirar foto, gente. Vamos tirar foto. Senhor, eu quero te pedir do pessoal que está lá. Gente, obrigado. Deus abençoe, muito obrigado.